Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o Fernando Rocho, já velho conhecido aqui da casa, e também o Renato Amoedo, também já conversamos aqui, mais conhecido como 38ão. Antes de iniciarmos aí o debate, vamos para os nossos patrocínios, né? Então temos aí o Bill-Way, você que não sabe inglês, já está na hora de aprender, faça lá o curso Bill-Way do Jonas Bressan. Temos o nosso método de estudo, o método Ler. Tem vinhos, hoje não foi possível trazer vinho aqui, mas quem quiser, compre lá da Florence Vinhos, tem excelentes opções. Tem a nossa editora Caravelas e a nossa escola Caravelas, nós vamos começar uma campanha a partir do dia 1º de outubro. Muito bem, sem mais delongas, muito obrigado aí, Renato, eu sei que você veio lá da Bahia, lá vai ter uma longa série aí de podcast, muito obrigado pelo ter aceitado aí o nosso convite. Obrigado, pioneirismo, né? Para não ser canibalizado por ninguém, ser logo o primeirão, né? Hein? Exatamente. Essa é uma boa, obrigado. Geralmente é o mais importante pro fim, dessa vez foi o contrário, foi o mais importante primeiro, né? Normalmente serve o melhor vinho como é primeiro, né? Dessa vez vai ser o melhor vinho primeiro, né? Ótimo, muito bom. Então o nosso primeiro assunto, claro, é o Bitcoin, né? Acho que a nossa audiência aí tá curiosa, então vamos lá. Quem fala primeiro? Bitcoin inevitável? Essa não é uma visão determinista da história, não é milenarista. Tem um ar meio milenarista esse negócio de Bitcoin, não tem? Eu não acho que nada é inevitável. Inevitável é só o que está ali lá previsto expressamente na Bíblia. Tem nada inevitável, não é isso? Quem determina, Deus nos deu livre-arbítrio, não é isso? Inclusive para escolher o que vai acontecer com a gente, que não tem nada de inevitável, viu? Inevitável é só as coisas físicas, né? O dia depois da noite, o dia, a noite, não é isso? As estações. Inevitável é a ordem da natureza de Deus. E no nosso mundo aqui não tem nada de inevitável, né? Ainda bem, né? Ainda bem que o Bitcoin não é inevitável, né? Mas e o ouro também? O ouro valer alguma coisa daqui a 50 anos não é garantido também, né? Mas o ouro tem uma razão histórica, né? Desde Hammurabi, o ouro está previsto lá no Código de Hammurabi. Quem comprou ouro em 79 perdeu em dólar até 2007. Ficou 28 anos no prejuízo incontinuamente. Olha, mas se a gente tivesse... Sim. Se tivesse uma terceira guerra nuclear, acabou a internet, acabou tudo, eu aposto para você que o ouro volta a funcionar bem antes do Bitcoin. Ele valeria muito menos, centenas de vezes menos, do que o seu mesmo peso em antibióticos, corticoide e munição, não é isso? Comida, né? Acho que é mas o ouro é que vai ser. Mas é munição. Mas o ouro é que vai ser a moeda. Munição de 22 mais que comida, hein? Munição de 22 produz comida, não é isso? Hein? Então, a China tá comprando uma tonelada de ouro, né? E eu acho que não é um negócio tão bom assim, né? Eu e o Renato já discutimos, inclusive, sobre ouro. Existem alguns períodos que você tem uma tendência clara em que o ouro sobe. Nós estamos nesse período agora. É um período em que a taxa de juros está caindo no mundo e a inflação nem tanto, né? Então é muito propício. Mas na década de 70 nós tivemos um rally no ouro, um pouco depois, né? 75, 76 ali, que não recuperou até hoje. Se você pegar em dados atualizados, não recuperou até hoje. Mas a discussão, né, entre o Bitcoin e o ouro, eu acho que não faz muito sentido, né? Porque cada um tem propriedades diferentes, né? O que eu até chamei o Renato para isso, né? Provoquei esse bate-papo, era para contar um pouquinho de qual que é, né, a opinião do Nassim Taleb, né? Que trouxe, fez uma suposta refutação, né? Através de um paper. E aí também tem uma discussão lá sobre a relação do Bitcoin com o ouro, né? Então, o ouro também falhou como uma maneira de você se proteger da inflação, porque em alguns períodos ele subiu demais, subiu muito, mas durante décadas ele não conseguiu corrigir o preço da inflação. É isso. A Fiat é um experimento. A Fiat, moeda puramente fiduciária, é um experimento após 1971. O ouro valia entre 33 e 71. A definição do dólar era 35 dólares era uma onça de ouro. Uhum. Até a década de 30, por uns 100 anos, a definição do dólar era 20 dólares era onça de ouro. Inclusive tinha moeda de 20 dólares, do Velho Oeste até 1933. Aí o governo, quando deu a crise de 29, ele expropriou todo o ouro, como eu acredito que eles vão fazer com o Bitcoin, custódia corporativa. E decidiu agora que o ouro não é mais 20, agora é 35. Então ele multiplicou 4 vezes o asset dele em relação à dívida. Ele expropriou as pessoas. Sim, e foi aí, um puro roubo. É isso. Né?
Foi o Roosevelt que fez isso. Em 1971, o market cap do ouro era igual ao market cap, ao valor de todas as moedas que circulavam no mundo. As moedas e cédulas que circulavam no mundo, do dinheiro, das moedas. Hoje o senhor acha que o ouro é quantos por cento do market cap das moedas do mundo que circulam? Bota aí, né? Fiat Market Cap. Vocês vão ver que o ouro foi demonetizado em relação ao aumento da base monetária de 71 para cá, mais de 90%. Acabou, ele foi obliterado, não é isso? Então... Mas é que quando eu me referi ao ouro como moeda, num período histórico extremamente longo. Não estou falando de 50 anos, estou falando de mais de 2.000 anos ou mais. Que é uma moeda de troca e sempre se teve valor ao longo da história da humanidade. Inclusive, as sociedades... Eu não estou dizendo que ele vai ganhar sempre de outros investimentos ou vai perder sempre. Não, mas em todos os milênios e séculos ele ganhou de prata e cobre. Ouro e prata, secundariamente, sempre foram tidos como uma reserva de valor e eficientes como meio de troca. E eu acredito que se vier uma terceira guerra mundial vai vir, se a gente for pegar mesmo... A principal moeda da história da humanidade, a que mais foi usada em todos os séculos e a que é usada por mais tempo é cobre. O cobre era usado como moeda há milhares de anos da prata e do ouro. Nessa lógica entraria ouro, prata, cobre, etc. As sociedades ficaram mais ricas por usar prata em vez de cobre, porque a prata é mais escassa que o cobre. As sociedades que se recusaram, como a Índia, a China, em alguma época, a utilizar o ouro como padrão, insistindo na prata, foram obliterados financeiramente. E, novamente, quem se recusar a utilizar o Bitcoin e mantiver no ouro também vai ser obliterado financeiramente. Você concorda com isso, ainda. Com toda essa defesa do Bitcoin aí? Não, mas isso é um fato histórico, né? Que quem adotou o cobre em relação à prata foi destruído. Sim, claro. Quem adotou a prata em relação ao ouro foi destruído, né? E o Bitcoin tem uma inflação maior do que a do ouro, né? Na prata mais ou menos, né? Porque a prata, por exemplo, na Nova Espanha circulou com extrema força até nos Estados Unidos, oficialmente até 1860, se não me fala a verdade. Quando a Europa... Ela foi eficiente como moeda de troca na China, nas Filipinas, nos Estados Unidos e no México. Mas comparativamente, quando a Europa adotou o ouro como padrão e a China insistiu na prata, foi destruída financeiramente, né? Não estou dizendo que a prata é melhor do que o ouro. Estou dizendo que a prata, durante um período histórico, ela foi extremamente era melhor que o cobre, eficiente. Né? Que era melhor do que Flintlock, né? Então, a gente sempre tem que voltar, porque o salto de que agora é o Bitcoin que quem não tiver vai ser obliterado. Esse salto intelectual ele é um salto grande, né? Ele é um salto arriscado. Então a gente tem que voltar um pouco para o exemplo minimal da economia, que é a ilha do Robinson Crusoe lá, né? Então nós temos o Robinson Crusoe sozinho, ele mesmo faz a lança e ele mesmo pega o peixe. Na hora que tem a divisão do trabalho, que chega o terça-feira lá e um faz a lança... É sexta-feira. Um faz a lança, o outro faz o peixe. Então você tem um aumento da riqueza daquela economia. Se você coloca uma shell, né, uma conchinha como moeda, então, na medida que a economia vai crescendo, você precisaria aumentar a base das conchinhas de maneira proporcional, senão você teria um desequilíbrio. Se você tem excesso de conchinha, isso causa inflação, a concha vale menos. Se você tem falta de conchinhas, então o dono da conchinha vai virar uma espécie de um imperador lá da região. Então o ouro deu um problema porque o PIB mundial ele cresceu mais rápido que a produção do ouro. E não só isso, a base monetária também, né? Principalmente a base monetária. Então chegou uma hora que o ouro ficou realmente escasso, porque você tinha uma maior quantidade de crescimento de riqueza econômica e as conchinhas que eram ouro não cresceram na mesma proporção. Então dá um desequilíbrio. Então a economia, na medida que ela vai ficando mais complexa, então apenas o ouro já não é suficiente como moeda. Então você tem que achar uma outra maneira, né? De qualquer modo, por exemplo, um paper que eu li do Renato, um artigo falando sobre o juro negativo, né? Então, um artigo muito interessante. Mas, na medida que você usou o M2 como base monetária, mas não subtraiu o crescimento do PIB, você tinha realmente a inflação, né? Porque o aumento da base monetária do M2, ele é a inflação. Só que aquilo que a gente está querendo evitar é a perda do poder de compra, né? Não é a inflação. Então, o ouro não serviu, né? E não vai servir no futuro como uma moeda, digamos assim, perfeita, porque o aumento da base dele é descasado com o aumento da base monetária, né? Hoje, infelizmente, o lastro da economia são as dívidas em dólar, né? Então,
A gente tem uma base, o aumento do M2, o aumento da base monetária, ele acontece não porque o Fed vai lá imprimir moeda, também por isso, mas principalmente porque os bancos têm autorização para emitir dívidas, que é uma maneira de imprimir moeda, né? Então o aumento da base monetária se dá quando os bancos estão dispostos a emprestar dinheiro para as pessoas, né? O mundo quebrou em 2008, né? Nós tivemos a grande crise mundial em 2008 e ele não vai mais se recuperar, né? Porque perdeu-se a confiança. Antes, o mesmo dinheiro você emprestava para muita gente e uma mesma garantia você usava para vários empréstimos. Hoje, a percepção real do risco, do empréstimo, da alavancagem financeira, faz com que os bancos já não possam ter essa liberdade toda de emprestar tanto dinheiro. Então, o sistema financeiro ficou quebrado mesmo, né? E hoje o que se usa como colateral são, então, títulos do Tesouro e outras coisas que vão tendo descontos. Então, você pode pôr ações, você pode pôr títulos de empresas piores, que são os high yields e tal, mas tudo meio que está lastreado ali no nosso querido Treasury, né? Que é a dívida americana. Então a gente vive uma situação muito particular, né? Porque quem tem uma situação muito ruim, que é o dólar, mesmo assim, como todas as outras moedas são derivativo do dólar, no final, ainda por cima, né, o dólar ainda é muito melhor do que o resto todo, né? Então, é muito complexo essa discussão toda, né? É muito bom que o Renato esteja aqui para a gente poder conversar pessoalmente sobre isso. Então, como é que se dá esse salto, Renatão? Essa coisa de que o ouro, quem não tinha ouro foi obliterado e foi mesmo, e agora quem não tem o Bitcoin... Como é que vai se dar essa questão? Só um parênteses aqui. Quando você fala da escassez do ouro, que houve um descompasso, você poderia usar, por exemplo, a prata para suprir essa deficiência. Né? Não. E também tem uma outra coisa, que justamente um dos problemas da economia moderna é justamente ter abandonado o padrão ouro. Se a gente for ver uma curva relacionada principalmente com salário, capacidade de pagamento, em 71, você conhece essa curva, ficou bem famosa lá, esqueci o nome, WFT, qualquer um que pesquisar lá vai ver que aí os gráficos vão comandar sempre contra o ganho da população. Então eu acredito que uma das razões era que o mundo inteiro deveria voltar ao padrão ouro. Eu acho que o padrão ouro é que sempre deu lastro para as moedas. A moeda fiduciária realmente é uma coisa horrível. A sociedade ficou complexa demais, né? Ficou demais. Porque agora você vai lastrar o quê? A questão da complexidade do negócio é a possibilidade de governos impedirem seu transporte de ouro e a facilidade da falsificação de ouro. Hoje é muito mais fácil falsificar ouro do que no passado. E é muito mais difícil você transportar ouro do que no passado. Isso aí inviabilizou o ouro. Perfeito. E a terceira coisa, todas as vezes que houve padrão ouro, que você colocou ouro na mão de alguém, o clássico que a gente conversou da última vez, da literatura alemã Goethe, né? O diabo, Mefistófeles, ensina a fazer o papel falso de ouro 200 anos atrás. Toda vez que você dá o poder ao cara... Agora com o Bitcoin isso não acontece. O Bitcoin é o colateral supremo, porque é o único bem que você dá ao cara, você pode comprovar publicamente se ele moveu o dinheiro. Se vocês me derem 10 minutos, eu falo ponto a ponto, porque o que o professor Roxo falou é o final do artigo, que é a proposta do Taleb Coin, que é a proposta das pessoas renunciarem a todos os ganhos de tecnologia e escala pela senhoriagem, que também é imoral. Eu acredito que isso é um absurdo. Que tipo assim, se você pode emitir dinheiro sem nenhum trabalho, contanto que não interfira com o meu padrão. Vocês me dão 10 minutos para eu mencionar ponto a ponto os vídeos, que eu chego no final. Você mencionou, inclusive a proposta do Taleb, a Taleb Coin, era uma stablecoin que mantivesse o padrão de compra estável em relação a produtos e serviços. Só que o Bitcoin já é isso. Porque o Bitcoin, ele é a concentração do principal produto da história da humanidade, que é a energia, e o principal produto da história serviço da história da humanidade, que é a computação, não é isso? Então ele já é isso, do principal. Mas, tipo assim, se existisse uma moeda que fosse corrigida, como você mencionou, pelo PIB, ela ainda seria imoral. Porque se nossos avós tivessem aceitado que o salário deles só crescesse o PIB, e não aumentasse mais nada do que mantivesse apenas o poder de compra deles, nós seríamos mendigos. Na nossa casa não teria televisão, porque meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Meus pais nasceram em casa sem televisão. Então a gente não pode... Essa ideia de que a gente deve renunciar ao governo, todos os ganhos de escala, escopo e tecnológicos em nome da senhoriagem, porra, acho absurdo. Posso 10 minutos, eu passo de um por um. Depois a gente pode discutir um por um. Ou se eu quiser falar 20 minutos, depois que vocês quiserem. Posso madeirar 1, 2, 3 e... Pode. Ó,
Eu assisti, inclusive, o Roxo com Cogos, o senhor comentando, foi bom pra caralho. Inclusive, o Roxo falou que o Bitcoin não tem um valor intrínseco. A questão é a seguinte, segundo a Escola Austríaca de Economia, nada tem valor intrínseco, não é isso? Os valores são todos subjetivos. Isso é uma coisa que já foi pacificada há quase 100 anos, né? E se valor intrínseco... Só um parênteses, você quer refutar os pontos? Não, deixa tudo, tá bom. É isso. Não existe valor intrínseco de porra nenhuma. Um bom exemplo é o negócio da ilha do Álvaro Cruzoe. Uma ilha que ninguém sabe que existe não vale nada, não é isso? Um planeta maravilhoso sem ninguém não vale porra nenhuma, né? Como direito. Existe direito sem pessoas, também não existe valor sem pessoas. Também o professor Roxo falou que nenhuma das funções do BTC é muito boa. Rapaz, eu não conheço nada que lhe dê imunidade a controle de capitais, imunidade à diluição e imunidade a possibilidade de ser expropriado. Ainda não existe um outro ativo, nunca existiu antes do Bitcoin, um ativo que eu pudesse levar comigo pro caixão. Para o que o Bitcoin se propõe a fazer, não existe nada melhor, não é isso? Existe alguma coisa que... existe outro meio de comunicação que eu possa transferir bilhões de dólares em qualquer meio de comunicação, por carta, por rádio, por internet? Então, se o Bitcoin me protege de esposa adúltera, de filho afetivo, de perseguição política, me dá imunidade de controle de capitais, de diluição, ele é muito bom na função dele. A função dele é essa, é te proteger, não é isso? Inclusive, o Cogos falou da lei da regressão de Mises. Quanto menos usos industriais tiver aquele objeto usado como dinheiro, quanto menos usos industriais, menos prejudicial a sociedade é. A demonetização do ouro fez a joia ser mais barata. A demonetização do ouro fez os computadores e os celulares serem mais baratos, porque tem ouro aqui, né? Se o ouro for o dinheiro vai ser mais caro, vai ter um outro uso do dinheiro mais nobre, vai levar o preço do dinheiro para todas as outras coisas. O professor Roxo também falou que se o juro é zero, tudo que tem fluxo de caixa vale infinito. Se você pegar o modelo e aplicar, isso é verdade. Mas o juro nunca vai ser zero de verdade em uma economia de mercado, porque o futuro é sempre mais incerto do que o presente. É da natureza humana a questão da preferência temporal. Isso não existe, né? Existe juro negativo, mas ele é imposto, é com tabelamento de preço, que causa essas distorções absurdas que a gente está vivendo. Inclusive, o Bitcoin só foi criado e está escrito no bloco Gênese em decorrência do quantitative easing e do juro negativo. O professor também falou que a impressão monetária... Não, como ele falou agora, né, que não são criadas pelo Fed, mas sim pelos bancos. Mas o Fed é um sindicato de bancos. Os bancos, um policial, um PM na rua, tem mais liberdade do que um banco. O banco é um ator vinculado do governo. O governo define qual é o juro, o governo define quanto é o compulsório, o governo define quanto é a dívida pública, quanto é o gasto público. Então é o Fed que define isso, né, tipo, indiretamente, não é isso? O ativo, o Cogos falou que o ativo mais confiável era o ouro, né? O ativo mais confiável era o ouro. Desde bem antes de eu nascer, o ouro foi obliterado, mais de 90%, né? De 71 a 2024, o ouro perdeu mais de 90% em relação à base monetária, né? Também o professor Marcelão falou que na pandemia caiu e se fosse ativo de proteção teria subido, que é aquela argumentação do Taleb. A questão é que o Bitcoin ele é mais líquido. O Bitcoin é mais líquido. Quando deu uma merda agora no Japão, que acabou o carry trade, a primeira coisa a cair foi o Bitcoin, porque você consegue mandar para o exterior suas ações domingo de noite, sábado de noite. O Bitcoin é o único ativo que você consegue transportar, independente da autorização de qualquer banco ou governo, para qualquer país em 10 minutos. É lógico, se ele tem uma velocidade maior, você consegue realizar e evitar uma chamada de margem ao outro lado, ele sempre vai variar mais, para baixo e para cima. Esse negócio de volatilidade, esse negócio é relevante. Pesquise como é que foi a volatilidade de ouro no final da República de Weimar, na hiperinflação. Tinha dia que o ouro caía do 20%, porque tinha dia que subia 100%, né? Quanto mais perto do colapso da moeda, maior a variação de qualquer coisa que tenha valor real, como o ouro no final da República de Weimar, não é isso? A pessoa falou que o BTC é arriscado. A energia elétrica também é muito arriscada. Isso é energia elétrica é uma coisa extremamente arriscada, não é isso? O Bitcoin é extremamente arriscado, como a energia elétrica. A internet é arriscada. Agora é um risco que é altamente remunerado. Se você for ver, todos os índices de Treino, de Jensen, todos os riscos financeiros do Bitcoin são mais do que pagos pelo seu resultado financeiro em qualquer tipo. Você pegar em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos. Tem vários sites aí que botam os índices financeiros. A possibilidade de perda em relação ao ganho potencial histórico, puta merda, né? Não tem comparação com nenhum ativo financeiro, né? O Bitcoin foi institucionalizado. O Bitcoin foi institucionalizado. Mas mais de 70% dos Bitcoins não estão à venda. Não estão à venda por dinheiro nenhum. E esse é um dos motivos pelo qual não vai ter outras moedas. Vai ser criada outra moeda, que mais de 70% das moedas não estão à venda. Vai ser criada outra moeda, que um criador anônimo vai ter bilhões de dólares durante décadas sem tocar no dinheiro e não querer nem um abraço, nem um crédito. Pois é, a concepção sem pecado e a prioridade faz o Bitcoin, a possibilidade do Bitcoin ser substituído por um outro altcoin ser muito menor do que a possibilidade do ouro ser substituído por outro metal, né?
Tem uma argumentação também, né? De que o colateral não pode ser volátil. O professor o Roxo falou isso e tem isso no artigo. Sim. Mas isso não é verdade, porque existem sintéticos. Hoje em dia, você pode depositar em smart contract de Bitcoin e tirar dali sintéticos de ouro, de dólar, de tudo mais. Inclusive fazer uma cesta disso e utilizar como garantia. Só que esses derivativos de Bitcoin, que são criados em smart contracts, eles replicam a propriedade do Bitcoin de ser publicamente registrado. Se eu lhe emprestar Bitcoin e você mover, eu posso lhe colocar na cadeia e enfiar o depósito, não é isso? Se eu lhe emprestar ouro e você gastar meu ouro, como é que eu provo você que você gastou meu ouro? Não tem como provar, não é isso? Que essa é a grande falha do Gold Standard. E se você tiver alguma dúvida, pesquise aí o bug do ouro. Com uma pausa, porque tem que acertar o microfone. Opa, madeira. Já foi uma pausa aqui rápida. São 20 pontos, já foram metade. Você quer combater esses 10 aí quando ele acerta o microfone? Tranquilo. Não vou lembrar de tudo, mas... Eu dou aqui por escrito. Aqui. Não, o argumento é na primeira edição do livro, o senhor já tinha sido citado. Eu lhe acompanhava 10 anos atrás. Eu sei. Caralho, minha honra tá na sua presença aqui, porra. Muito bom. Ponto, vai lá, vai. Tá gravando mesmo? Tá gravando, tá ok, tá ok. Deixa eu reiterar o que eu falei no intervalo aqui. Citei o Professor Roxo, o canal dele com o Ritten Band. Na primeira edição do livro, há 10 anos atrás, eu acompanhava ele. Caralho, minha honra tá aqui na sua presença hoje, muito puta bom. Merda. Eu era dos caras que ficava acompanhando. Taleb não lançou o Skin on the Game antes de lançar o livro. Ele botava o capítulo pra galera dar sugestão. Foi. Caralho, era que lá no Medium respondia e tal. Lia, ficava esperando ele publicar. É isso. Bom. Então, o colateral pode ser volátil. Se for possível gerar sintéticos dele, não é isso? Que esses sintéticos... a volatilidade do Bitcoin é zero, não é isso? Em Bitcoin é zero. A volatilidade, você quer ser estável em real? Você quer ser estável em dólar? A questão do juro negativo cria nas pessoas uma... Só existe pessoas ainda que estão sendo destruídas financeiramente a 20%, 30% ao ano em real, porque eles acreditam que tem alguma rentabilidade em real. Você vai buscar estabilidade em real, é destruição, porra. Estabilidade em merda, perdendo um valor 20% ao ano. É isso. O lastro do BTC. Tem vários... inclusive, se você pesquisar aí, tem um artigo excelente. Qual o lastro do BTC? Inclusive do professor Fernando Uric, que ele bota 6 definições de lastro e um lastro do BTC para cada uma dessas definições. O valor o valor utilidade do BTC, o seu valor industrial, é a possibilidade de enviar riqueza por qualquer meio de comunicação. Isso tem algum valor? Se tem custo, tem valor, não é isso? Tem custo levar ouro para cima e para baixo, você consegue tirar ouro do país, então isso tem valor, não é isso? E, além desse, a segunda utilidade do Bitcoin é você ser imune a controle de capitais, expropriações e diluição. Isso tem valor? Porra, pro Taleb talvez não tenha, que ele tenha acesso a produtos financeiros picas. Mas pro cara que vive na Venezuela, pro cara que tá sendo perseguido politicamente, tem valor pra caralho, não é isso? Se não dá pra abrir uma offshore, né? Pois é. Teve um comentário do professor Roxo de que a questão é que... como é? O que tá escrito aqui? Tá, porra, até eu não entendi o que eu escrevi aqui. Eu também faço isso. A solução é... aqui, a solução seria diversificação. Seria ter uma carteira diversificada. A questão é que, como não existe investimento em juro negativo, você vai diversificar entre bosta e merda. Você vai pegar um pouco de mijo, um pouco de vômito pra comer, porra. Tipo assim, não é pra comer nada disso, né? Não existe mais investimento no Legacy. Então, o Bitcoin não é uma questão financeira. Além de ser um imperativo moral, é uma solução de engenharia. Você não vai botar metade do seu carro com um pneu de um material, metade do outro. Você vai pegar a melhor solução de engenharia e aplicar, não é isso? Ele também mencionou o Brent Johnson. Tipo assim, o Milkshake Theory, porra, concordo integralmente. Agora, ele diz assim que no final da história, o dólar engoliria a porra toda. Inclusive o dilema de Triff impede que os Estados Unidos tenham uma indústria decente. Sim. Porra, eu fui recentemente nos Estados Unidos, já é dinheiro pra caralho. Como é que você vai conseguir exportar alguma coisa se o mundo inteiro quer botar dinheiro ali, você supervaloriza a porra da moeda, não é isso ou não? É o dilema de Triff. Você é obrigado a ter déficit. Porra, não tem como. É tanto dinheiro entrando ali que você não tem como competir com porra nenhuma, né? É isso. Agora eu concordo com a ideia do Milkshake Theory e tudo. Inclusive, ele disse que o dólar vai ser a última moeda a morrer, Fiat. Concordo. Tem 2 cenários. Então o Bitcoin vai morrer, porque se todos vão morrer, só vai sobrar o dólar. A moeda Fiat ia morrer. Já houveram moedas Fiat centenas de vezes na história da humanidade, todas morreram. Não houve moeda Fiat em Roma, em vários experimentos, o cara morreu. É isso. Não, espera ele terminar. Eu acredito que em 2033, se os Estados Unidos fizer a mesma coisa que fez em 33 com ouro, com Bitcoin, desapropriar os Bitcoins com custódia corporativa, que agora tá quase igual ao market cap do ouro que eles têm e do Bitcoin com custódia corporativa que eles teriam se desapropriassem a galera. Se eles fizerem isso, eles vão dar um boom de 4 vezes do patrimônio em relação à dívida e vai produzir uma geração ou duas de riqueza de manutenção dos Estados Unidos. Mas tem outra alternativa. Se os BRICS ou qualquer outro país de relevância, qualquer outra associação contra os Estados Unidos, gerar dólares sintéticos hipercolateralizados de Bitcoin,
o dólar também vai ser a última moeda do mundo, mas não o dólar do Fed, o dólar criado por eles. Se, por exemplo, a China, a Índia, o Brasil fizerem uma associação que eles fazem a reserva deles em Bitcoin e negociam entre si em dólar, que é gerado a partir de dívida desse Bitcoin. Vai aumentar ou diminuir a oferta do dólar? Do dólar do Fed despencar, a oferta desse explodir. A Idade Média foi meio assim. É isso. O dólar do Fed vai acabar. E esse aí vai explodir, vai destruir o valor do dólar. Quem vai se apropriar dessa riqueza é quem acumulou Bitcoin. Eu vejo esses dois cenários. Ou o BRICS, ou os Estados Unidos vão utilizar. Inclusive, não sou eu que digo. Tem o Jason Lorelei, que é o pós-doutor lá o pessoal da Força Espacial Americana do MIT, que escreveu uma tese sobre isso. Chama como é que chama? Softwalk, quem tiver alguma dúvida. Pronto, só faltam os últimos dois. Cadê? E em relação a essa proposta em relação a essa proposta da Taleb Coin, é que o trabalho do Taleb tem 3 premissas. Ele afirma que o Bitcoin, inevitavelmente, tem um risco de ruína por ano, e qualquer coisa que tem um risco de ruína, mesmo por menor que seja, uma hora vai quebrar. E como o Bitcoin, algum momento vai valer zero, o valor presente dele é zero porque não tem fluxo de caixa. Mas o mesmo se diz ao ouro e todas as coisas do mundo. Fisicamente se comprova que todas as coisas do mundo têm fim, né? Todas as coisas do mundo físicas vão ter um fim um dia. Inclusive está na Bíblia, né? Se qualquer coisa do mundo vai ter um final da história vai valer zero, então qualquer coisa do mundo vale zero. Então, essa argumentação não é válida, né? Uma coisa que vai valer infinitamente, muito antes de você morrer, para você continua sendo valioso, porque você não vai viver eternamente, né? É isso. Essa argumentação de dizer, se ele não tem fluxo de caixa, e se algum dia tem algum... Tipo, em resumo, o artigo dizendo que o Bitcoin vale zero, em resumo mesmo, porque teve 2 artigos. Teve o primeiro, que ele falou da volatilidade e tal, e foi refutado. Aí ele veio com esse segundo artigo. O primeiro era Bitcoin, Volatility... Como é? Era... Bubble. É isso. Bitcoin, Curses and Fragility. E o segundo era Bitcoin, Curses and Fragilities Review, não é isso? Que era botando mais argumentos, né? A tese principal dele era essa. Que coisas que tem fluxo de caixa, você avalia pelo fluxo de caixa. Coisas que não tem fluxo de caixa, você avalia pelo valor final dele. E o final dele, histórico, seria o eternamente. Se o Bitcoin tem algum risco de quebrar, e ele vai quebrar inevitavelmente. Se ele tem um risco mínimo, repetidamente, até o infinito ele quebraria. Mas se o infinito for depois do seu tempo de vida, não interessa, não é isso? E tudo vai quebrar, dependendo do cenário que você colocar, não é isso? É isso. E no final, o Taleb argumenta exatamente isso que o professor Rocha argumentou aqui. Que o ideal era que uma moeda fosse criada, uma stablecoin, fosse uma cesta de produtos e serviços que mantivesse o padrão de vida das pessoas. A questão é exatamente essa. Uma cesta que mantém o padrão de vida das pessoas, legitima a senhoriagem. A senhoriagem é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda, tomando todos os ganhos tecnológicos de escala da humanidade. Se nossos avós aceitassem isso, nós viveríamos em casa sem energia elétrica, não é isso? O certo é que se não pagou mais, a inflação real, o aumento da base monetária, não pagou mais do que a base monetária, não é investimento, você está perdendo dinheiro, sendo empobrecido, não é isso? A minha mensagem principal é essa, se vocês quiserem... Ótimo, bem apresentado. Vai lá, a bola tá com você, Rocha. Não, uma alegria estar aqui podendo conversar com o Renato, ele é um dos caras mais inteligentes do Brasil, acho que é uma oportunidade minha e dele. Minha honra, professor, o senhor é meu professor. Temos uma conversa desse nível. Então, assim, eu vim aqui primeiro para reforçar, né, algo que nós 3 já sabemos, que a sociedade está na beira de um colapso civilizatório. Né? A gente não tem mais capacidade de postergar a recompensa, o ser humano médio tem uma preferência temporal de um hamster, as pessoas não conseguem ficar um minuto de olho fechado, nós perdemos o nosso rei, entendeu? A família, então a gente está indo pro buraco. E um dos motivos, né, um dos vícios da sociedade é querer gastar o dinheiro que não ganhou ainda, é o endividamento. Então a sociedade está endividada, 300% do PIB é a dívida global hoje. Então os 35 trilhões do Tesouro Americano nem é tanto assim, porque é 110% do PIB. Então um japonês médio que não tem mais filho, não tem mais neto, deve 300 e tantos % do PIB. Então em algum momento isso vai quebrar. Se vai ser o dólar que vai enxugar a liquidez do mundo todo, se vai ter um ataque alienígena, tal, nós não sabemos. Nós sabemos que, né, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo é parte da solução. Então viemos aqui para discutir isso. O que eu vim também explicar e propor é que o Bitcoin não pode ser uma solução sozinha e definitiva, no sentido de que ele possui propriedades matemáticas, estatísticas da sua natureza, né? Não é algo que vai mudar, que vai mexer, que fazem com que ele tenha uma característica turbulenta, que é o que o Renato falou, dele ter uma tendência muito grande à volatilidade. Então, assim, a discussão sobre se o Bitcoin hoje vale zero ou não
ela não está nem aberta, porque o Bitcoin não vale zero. O Bitcoin vale hoje $60 mil, 59 e tanto. As coisas valem o que as pessoas pagam por ela. Mas isso não é valor intrínseco, isso é valor extrínseco. Então isso são propriedades que as pessoas atribuem a ele, inclusive psicologicamente, no sentido que esse preço foi dado através de oferta e demanda. Defina aí o valor intrínseco. O valor intrínseco é quando você liquida alguma coisa, qual é o valor residual que sobra. Então, por exemplo, num contrato de derivativos, em que eu dou o direito de você comprar alguma coisa de mim por R$30, e essa coisa está R$35 hoje, esse contrato tem 5 de valor intrínseco. No mínimo, esse contrato tem que valer 5, porque é a diferença entre o preço de mercado hoje, que é 35, e o preço de exercício, que é 30. Se eu pegar uma empresa que tem $500 milhões em caixa e eu liquidar essa empresa, sobra $500 milhões para a gente rachar entre a gente. O Bitcoin, ele é extraordinário, ele tem essas 5 características que fazem com que ele realmente seja especial e seja parte da solução do futuro. Eu acho que essa tecnologia é extraordinária, maravilhosa, e nós vamos usá-la. Mas você defende que ele não tem valor intrínseco. Mas o Bitcoin, particularmente, ele tem toda a tecnologia, só que ele não tem nada dentro. Ele é tipo o Kinder Ovo sem o brinquedinho dentro. Ele não tem um ativo, um valor, um dividendo, um título público. Então, assim, eu não li a solução do Taleb, o Taleb Coin. Eu não tive tempo. Eu levaria algum tempo para pesquisar. Foi o que o senhor disse? Que se tivesse uma moeda, foi exatamente o que o senhor disse. Que se tivesse uma moeda que não fosse apenas a base monetária, mas você perdesse só o aumento do PIB, né? Isso foi isso que ele, uma cesta que você mantivesse. Agora, quais só seu são padrão as de vida críticas do Taleb? Seria legítimo. A solução para os investimentos está na página 283 do livro do Nassim Taleb, que é o Scuft, em que ele explica a solução para os investimentos é a maximização da entropia através da utilização do teorema dos 2 fundos separados. Então, você tem que ter no portfólio um ativo que sobe quando a taxa de juros cai e cai quando a taxa de juros sobe. São ativos de risco, são ativos de valor. O Bitcoin, inclusive, quando a taxa de juros cai, tem muita liquidez no sistema, o Bitcoin tende a se valorizar. Ele é um ativo de risco. Quando a taxa de juros sobe, falta dinheiro no sistema, esse tipo de ativo, como ações de bolsa, tendem a se desvalorizar. E o Bitcoin também se desvalorizaria. Também. E nós vimos isso acontecer nesses cenários. Então, só um parênteses, ele está totalmente institucionalizado, então. Porque se ele está flutuando de acordo com as regras de mercado, ele não tem nada de especial. Mas todas as coisas do mundo flutuam em regra de mercado. Então, o portfólio ideal, ele poderia ter bitcoins dentro. Ele não poderia... Então, a minha discussão com o Renato hoje é 2 perguntas. A primeira pergunta é: quanto cabe numa carteira de investimento? Quanto de Bitcoin cabe numa carteira de investimento para que eu tenha segurança, não em Bitcoins, né, mas numa moeda média? E o segundo é: quais seria, então, uma carteira ideal, considerando essa primeira pergunta? Então, assim, uma carteira ideal, ela tem essa característica, que é o barbell. Então, você tem um cara muito arriscado de um lado, que varia bastante, e do outro lado você tem um cara que é reserva de valor, que quando o juro sobe, ele valoriza, ele ganha mais. Tipo é um CDI, tipo é um pós-fixado. Via de regra, também de curto prazo, que tem a liquidez. Então, se você puder separar o teu portfólio nessas 2 naturezas de ativo, não é só o ativo A de um lado e o ativo B do outro. Eu posso ter um book de ativos arriscados de um lado e do outro lado um book de ativos pós-fixados. E aí eu vou fazer o balanceamento, o rebalanceamento de portfólio entre os 2. Quando o juro subir muito, a minha carteira de ações ou de risco, inclusive tendo Bitcoin, vai diminuir, a minha carteira de pós-fixado vai valorizar, pelo menos o valor relativo, então eu vou vender o ativo seguro e vou comprar o ativo arriscado. Quando a bolsa subir mais, tiver muita liquidez, muito otimismo, uma bolha, todo mundo achando que tudo vai dar certo, a carteira de risco vai sobressair, vai valorizar muito e eu vou descascar, vou vender um pouco do que ele aumentou e colocar do outro lado. Obviamente o Renato não concorda com isso, porque ele é maximalista. É porque é o seguinte, a moralidade das sociedades, moralidade da pessoa não, mas a moralidade em agregado,
ela depende das motivações. Até as bactérias seguem motivações. Quando você coloca um certo número de motivações em uma sociedade, vale a pena ser vagabundo. O cara que não for vagabundo, ele não vai conseguir comida e tal, ou a maioria vai virar vagabundo, ou quem não virar vagabundo vai ser extinto, não é isso? As pessoas seguem motivações, bactérias seguem motivações. A regra da economia é a mesma regra da natureza, a seleção natural. Você faz o que você quiser. Se você quiser pular pela janela aqui, você tem o direito legal de pular pela janela, não tem? Só que você vai deixar de exercer qualquer outro direito 5 minutos depois, né? Você vai deixar de existir, não é isso ou não? Você tem direito de pular pela janela, você tem a possibilidade de liberdade. O direito e a liberdade, né? Só que depois você vai perder qualquer liberdade e direito de fazer qualquer outra coisa 5 minutos depois, não é isso? Não é? Exatamente. Pois é. A questão é a seguinte: em um mundo em que existe livre mercado, existe investimento. Não existe investimento em regime de juro negativo. Quem determina o juro hoje é o livre mercado ou é tabelamento de uma máfia criminosa? Mas você acredita em juros negativos? Não, você acha que o juros é negativo? Eu acredito, eu li o trabalho do Renato e a discussão é exatamente essa. De fato, o aumento da base monetária nos últimos anos, principalmente por conta de 2020, né, que nós tivemos aí uma tragédia. Quer dizer, a gente é aquela família que já estava devendo tudo e ficou doente, sabe? O pai de família ficou doente. Então, a gente se ferrou na pandemia. Então, o aumento da base monetária foi absurdo. Então, o governo está diluindo as nossas riquezas. Isso é fato. Tudo que está acontecendo é fato. E o problema moral que traz quando eu explico que a gente não tem mais capacidade de postergar recompensa, isso é um problema moral. Isso é o pecado que está latente na sociedade. Mas nós vamos ter que mudar a moralidade da sociedade e tomar o governo. Não tem outro jeito, porque se a gente for ficar esperando o Mad Max para depois agir, para depois que acabar tudo a gente começar de novo, como se fosse a revolta de Atlas, eu acho que é pouco proativo no sentido de que a gente poderia estar mudando opiniões. Já estamos, né? Aliás, é o que nós estamos fazendo aqui, mudando opiniões. O que a gente precisa é uma saída, né? Uma alternativa, uma tangente. Como é que a gente pode tangenciar esse risco do Estado nos escravizar mais do que ele já está fazendo, né? Então, eu acho que a alternativa seria a gente ter uma rede própria de computador, a gente ter um exército privado, a gente tudo ser privado, o Estado, a educação ser privada, a saúde vai ter que ser privada, o direito vai ter que ser privado, a justiça vai ter que ser privada. Então, a pessoa vai ter que ter um nível moral muito elevado, excessivamente elevado, porque a gente não vai poder ficar fiscalizando cada uma das pessoas. O problema, porque o problema do mundo é um problema moral, não é econômico. E problemas de imoralidade vão gerar crises econômicas de uma forma muito complexa. Mas que você adotar uma moeda inferior, você destrói a moral daquela sociedade. Isso é amplamente documentado. Sim. A preferência temporal. Incentivando o cara a pegar dinheiro emprestado. Exatamente. Quem não tem preferência temporal, não tem reputação, não tem casamento, não tem religião. É amplamente comprovado que quando a pessoa utiliza como moeda uma coisa que não é uma reserva de valor. Isso é verdade, mas esse não é o único fator de depravação. Não é o único fator, mas é o principal em nossa sociedade desde 1971. Se alguém tiver alguma dúvida, bate na internet ali. What the fuck happened in 1971? O que aconteceu em 1971? Nossa, ele demonstra... Essas curvas vão dissipar completamente. Porque o Estado foi a mudança a sociedade ocidental, quando adotou o ouro como moeda, passou a ter um percentual maior de poupança, subiu o valor moral, e quando vieram as Fiat, se destruiu a moral. Inclusive, as pessoas e governos que adotarem o Bitcoin, tendem, inclusive, a ter um padrão moral superior a quem adotava o ouro, pelo mesmo motivo, a capacidade superior de reservar riqueza, a capacidade superior de ganhar valor em relação aos bens e serviços, tende a provocar uma diferença maior de preferência temporal. A salvação individual ou coletiva, professor? A gente vai tomar governo? A gente governa a si mesmo. Você achar que governa a sua mulher e seus filhos, já é um negócio que é parcial, né? A gente só governa a si mesmo. A única coisa que você tem responsabilidade total é o que você mesmo tá fazendo. A gente vai tomar governo desse país essa década. Se a gente ficar esperando pegar o governo desse país, daqui pra lá a gente já perdeu tudo, pô. A gente vai ficar em real esperando em comprar nação. Rapaz, a única coisa que eu controlo é a mim mesmo. E olhe lá, não é isso ou não? E olhe lá. A questão pra mim é exatamente essa. A moral. Eu não vou financiar aborto. Eu não vou financiar tribunal feminista. Não vou financiar castração de criança. Quem tem ações, quem tem título de governo, quem tem saldo positivo em real, é comparsa desse governo, não é isso? Você concorda com isso, Roxo? Quem tem ação é parceiro? Eu não concordo. Voluntário, é financiador voluntário.
Eu não me sinto financiando, eu me sinto um combatente, entendeu? Dando dinheiro eu a eles? tento pagar o mínimo de imposto possível. Eu sou coagido a pagar o imposto. Se eu não pudesse, se eu não precisasse, eu não pagaria. Mas de qualquer maneira, eu não sinto essa culpa, entendeu? De eu estar financiando. De qualquer maneira, e de fato não existe uma relação lógica entre uma coisa e outra. Não existe? Não. Você dá dinheiro você comprar tesouro direto, você não financia a Dilma. Porque eu sou coagido, então eu não tenho uma culpa moral. Comprar tesouro direto? Não, sou coagido a pagar impostos. Eu falei impostos voluntários. O imposto que você pagou pra comer, não. Agora, investimento não é voluntário. Você não tem a liberdade de investir onde você quiser no mundo, inclusive fora da formalidade. Você não tem liberdade de comprar ouro em sua casa? Você não tem liberdade de poderia achar um tributo. Como? Tá me referindo a tributo, que é obrigatório. Então, se os tributos financiam o Estado, eu sou compelido a cobrar, eu não tenho culpa moral. Mas tem fatos geradores que você é obrigado a fazer. Tipo, você é obrigado a correr, mas isso daí... e tem fatos geradores que você não é obrigado. Se ninguém é obrigado a abrir conta na bolsa pra perder dinheiro e ainda colaborar com o governo com um negócio desse. O cara quer Mas o problema é que o Bitcoin, como ele já foi institucionalizado, já tem taxa em cima dele apurado pelo governo. Então vai entrar na mesma lógica que você falou. Tem taxas. No Brasil, inclusive, tem uma faixa de isenção de 35 mil reais por mês pro CPF, que você não paga nada. Agora, mas isso é pra bolsa também. Isso aí serve pra ações. Não, é de 20. Bitcoin é maior, né? Não, mas da bolsa também tem a faixa de isenção. Mas a bolsa, na hora que você compra a ação, você já está financiando a ditadura, porque você está bolando dinheiro numa empresa que paga diariamente imposto. Você comprou ouro, Bitcoin, guardou em sua casa e não vendeu, você não está colaborando em nada. Você pode diferir para no dia que tiver um governo decente, você pagar, não é isso? Agora, esse governo agora, quem tem ações está pagando diariamente, aumentando o poder e a riqueza desse governo. Quem tem tesouro direto agora, nesse instante, está aumentando o poder e a riqueza desse governo. A única oposição real... O voto na urna, a chance de mudar alguma coisa é menor que ganhar na Mega Sena. A única oposição real é tirar dinheiro e poder desse governo. A única maneira não violenta de fazer isso é desinvestimento, né? Tem, inclusive, demonstrado no Public Choice Theory, né? Quando o voto na urna não vale nada, os únicos votos que valem alguma coisa é com os pés e com armas. Com armas não me chama. Esse negócio de vamos tomar o poder, eu tô fora, não é isso ou não? Eu também tô fora. Mas é com o pé, não é isso ou não? O desinvestimento, ele realmente... Então comenta sobre isso daí, então. Então, o desinvestimento ele é uma alternativa mesmo. Então, um portfólio global, você poderia escolher a Polônia, você poderia escolher El Salvador, você poderia escolher alguns países para ter uma concentração maior de riqueza. De qualquer maneira, independente da discussão moral, as propriedades estatísticas do Bitcoin, por ele não possuir um valor intrínseco, fazem com que ele tenha uma tendência a ser altamente turbulento. O que significa? Significa que ele pode, numa crise financeira em que a bolsa cai a 50% ou 60%, que a gente chama da grande crise de liquidez, que acontece a cada 5, 10 anos, nós tivemos em 2020, nós tivemos em 2008, nós tivemos em 2000 e nós tivemos em várias outras situações, por exemplo, 1929, nesse momento é de se esperar que o Bitcoin tenha uma volatilidade, uma queda, na verdade, né? Que ele vá para a cauda, que a gente chama, que ele caia cerca de talvez 90%. Você concorda com isso? O Bitcoin já caiu 80%, 90% várias vezes. Tem um gráfico que eu deixei disponível aqui. Se eu coloca pra gente, Eduardo, faz favor. É isso. A volatilidade do Bitcoin. Bitcoin é zero. Esse aqui eu vou mostrar depois. Esse aqui. Então, o que é esse cara aqui? O branco é o preço do Bitcoin. Ele parou lá no começo de 24, mas está mais ou menos assim. E o vermelho é um ETF da Bolsa de Tecnologia Americana chamada Nasdaq, alavancado 3 vezes. Ele chama Willow Tree ali, ó. Ele é o Nasdaq, o NDX alavancado 3 vezes. Então veja que, pelo menos visualmente, ele se comporta muito com a Bolsa Americana da tecnologia alavancado 3 vezes. Então é de se esperar que se o Nasdaq cair 60%... O Bitcoin vai acompanhar. Não mais, né? Porque esse cara é alavancado 3 vezes. Esse é o alavancado, então vai cair bem mais, então. Os 90% de se esperar numa queda de 60% do Nasdaq. Eu acho isso uma grande oportunidade de comprar o Bitcoin, se ele não vale zero. Então o Bitcoin ele é um ativo especulativo muito bom, muito poderoso. Você usa os derivativos para se beneficiar, você pode fazer um balanceamento dinâmico, mas ter todo o seu patrimônio num cara que numa crise financeira vai cair 90%... O gráfico está provando não vale a pena. Que é uma coisa... Eu acho que a gente não... é muito já vou terminar, ao Nasdaq. Eu já vou terminar. Não, é arriscado, mas tem que ver qual o risco. Eu já vou terminar. Eu acredito que a gente não deveria começar com mais do que 10% do Bitcoin. Na medida que ele é muito agressivo e que ele sobe muito quando está sobrando dinheiro, ele tem essa natureza de se valorizar muito, o que
traz opcionalidade para o Bitcoin, na medida que o 10 vira 15, vira 20, você vai deixando ele crescer na tua carteira, mas você vai também tirando um pedaço. Ele foi para 15, você volta para 12. Ele foi para 20, você volta para 14. Entendi. E na queda, você vai recomprando ele, só que mais devagar. Por quê? Se você quiser fazer o comentário, faça aí, eu vou falar do critério de Kelly. O negócio é o seguinte, mais liberdade em regra deixa as pessoas mais livres, mais ricas. Mais liberdade, em regra, deixa as pessoas mais ricas. Mas nem todo Desde mundo. Que elas sejam elevadas, né? Tem pessoas que são destruídas quando você dá mais liberdade e mais dinheiro a ela. Não acontece isso? Inclusive, tem estudos estatísticos que mostram que a maioria das pessoas que ganharam na loteria foram destruídas, perderam emprego, perderam a família. Isso, quando você dá muita liberdade à pessoa, muitas vezes ela se destrói. Aí, com o tempo, as pessoas vão aprendendo, né? Os mercados não são perfeitos. Não são perfeitos porque nem todo mundo tem acesso às mesmas informações, não é isso? Tipo, você tem que ter estrutura para ter liberdade. O Bitcoin é mais liberdade. Como a energia elétrica deu mais liberdade à humanidade. Muitas pessoas morreram por mexer com a energia elétrica. A energia elétrica é arriscado com uma zorra. Nesse sentido aqui, esse gráfico prova que o Bitcoin, ele é um ativo ótimo. Por quê? Se você fosse alavancar Nasdaq em 3 vezes nesse período, você teria tomado uma chamada de margem. Com o Bitcoin você não toma. Ele é alavancagem grátis, porque não tem funding, e sem chamada de margem. Ou seja, é um ativo ótimo. Se você pegar um índice de uma opção sem investimento. Exatamente. E com VE puro. Pois não, é um baita ativo. É por isso que você pegar todos os índices de treino, de agência, todos os índices de risco-retorno, risco financeiro, os índices do Bitcoin são incomparáveis com qualquer ativo ou categoria de ativos. Ele tem um risco absurdo, mas o retorno é absurdamente maior do que a probabilidade de erro. Foi. Se você pegar qualquer período... Se você pegar qualquer período... Não, foi. Provadamente foi. O Bitcoin tem um ciclo de 4 anos. Qualquer período acima de 4 anos, 4, 5, 6, 7, 8, em qualquer dos períodos que o Bitcoin existiu, a probabilidade de risco em relação ao retorno dele é incomparável com qualquer outro ativo. E ele pegou aqui o melhor índice do mundo no período. Nesse período, a Nasdaq engoliu tudo do mundo. E o Bitcoin bateu 3 vezes a Nasdaq. Caralho, ainda é ruim isso ou não? Agora, lógico que quando os mercados cair, o Bitcoin também vai cair. Mas é o que eu tava falando. Na hora que você tem mais liberdade, você tem mais poder. Por exemplo, um cara agora quer renda em dólar. No máximo, o cara vai ter um treasury, o cara vai pegar um T-bill de 5%. O cara sabendo o que é Bitcoin, o cara sabendo como funciona Bitcoin, o cara pode, inclusive, através de smart contract, ou se ele não quiser smart contract, através de plataforma, vou até fazer jabá aqui, se você quiser, minhahonra.net, lá, renda turbinada investe isso, não é isso? Você for lá na Deribit, você for lá na... Eu sou professor da escola. Se você for lá na Bitfinex alugar stable, você consolida a renda em dólar de 15%. Quando o Bitcoin começar a bombar, 20% ao ano em dólar. Mas, meu Deus, que porra é essa? 20% ao ano em dólar, hipercolateralizado. Tem mais patrimônio garantindo ali do que o valor que você vendeu. Agora, para fazer acessar esse tipo de produto, tem que estudar, não é isso? Aí você não tá ganhando apenas sobre a remuneração do dinheiro, também sobre o risco da plataforma. Mas você não é favorável de deixar só 10% em Bitcoin? Depende da pessoa. Tem pessoas que vale a pena investir 1000% em Bitcoin. Um moleque de 16 anos que mora na casa do pai e da mãe. Esse cara tem que fazer balanceamento de carteira. A hora dele tomar racket é essa mesmo. É alavancar em alta. Ou não. O cara fica rico ou morre ele tentando, né? Tem pessoas que o Bitcoin, a ideal é 1%. O cara de 80 anos não precisa de... É só uma besteirinha ali pra ele deixar de legado. Agora, o cara que tá começando a vida, o cara que tá na hora dele aprender, inclusive, existe uma habilidade mental, existe uma habilidade mental de stop loss. Você, por exemplo, admitir que o sunk cost, que o dinheiro que você investiu numa merda, você tem que abandonar. Isso é uma habilidade que a maioria das pessoas não aprende sem a dor. Tem que alavancar no início da vida. O cara com 14, 15, 18 anos, lá universitário, mete-lhe bronca, 200, 300%. Agora, tem que ver qual tipo de alavancagem e se tem chamada de margem, não é isso? Aqui foi uma demonstração que o Bitcoin é uma alavancagem sem chamada de margem e sem custo de funding, não é isso? Sobre 3 vezes sobre o melhor índice do mundo no período, não é isso? Perfeito. Então, por que a gente deveria... Então, você falou que pode ser 100%, pode ser 1%. Não, o de 1... Não, 100 não. Pode ser 1000. 1000. Michael Saylor, MSTR na Bolsa Americana, ele rende 120% do Bitcoin. Porque ele tem mais Bitcoin do que tem asset. E esse cara pegou empréstimo de dólar num custo médio de 3% ao ano. É caro ou barato? Barato pra caralho, não é isso? Você não queria ter uma empresa que você tem dólar a 3% ao ano, menos que o T-bill, e o cara alavancado em Bitcoin, ou não? Eu acho que o Michael Saylor vai quebrar, mas comprar as ações dele pode ir para 0, não tem problema, e pode ir para infinito. Então isso é opcionalidade, não tem problema poder ir para... No 0 não vai, mas caiu 97%, 96%. E a maioria dos ETFs, a maioria dos bancos e tal, ele se expõe a Bitcoin no MicroStrategy, que o senhor estava mencionando. Eu acredito que toda essa galera vai perder todos os Bitcoins até 2033.
Por quê? Iminente domain em inglês, né? Isso, desapropriação. O governo americano pode fazer com o Bitcoin que fez com ouro, dizer assim, esse Bitcoin é todo meu, agora toma em dólar. Se tiver em fundo, pode. Não, no caixa da empresa americana, com sede nos Estados Unidos. No dia seguinte, o Bitcoin vai valer mais ou menos que os Estados Unidos compre 10% dos Bitcoins. Ele pode tomar, sim. E no dia seguinte, valeria mais ou menos o Bitcoin. Vai valer mais. Se o governo americano secasse metade dos Bitcoins à venda na história da humanidade. Qual que é a porcentagem dos Bitcoins que estão perdidas? Só tem estimativas em relação a isso. Tem gente que estima entre 3 e 5 milhões. Mas isso não é uma fração, tipo 1/3, 1/4 do que estão à venda. A maioria dos Bitcoins, 70% dos Bitcoins não estão à venda. O Drunken Miller, com a conversa lá contra o bilionário, como é o nome do outro? O Paul Tudor Jones, ele falou com o cara e disse, rapaz, essa porra caiu 90%. E 77% não venderam. Esses caras não são investidores. É a minoria intransigente de Taleb, não é isso? Sim. Esses caras são como é o nome? Zelotes religiosos, né? A questão não é financeira, é moral. 20%. Não, mas a questão é moral. Okay. A questão é moral. O problema do mundo é moral, não é econômico. Mas se você começa a botar pagar a pessoa o salário, se você dá a seu filho real e não ensina ele o que é Bitcoin, ele vai aprender a poupar ou gastar. Ele vai aprender a acumular. Não, tem muita gente que poupa em real. Se você ensinar poupa em dólar. Se poupa em real vai ser obliterado, vai aprender que não é pra poupar. Exatamente. Eu considero que a riqueza ela é composta de 5 tipos de riqueza complementares, né? Então, primeiro tipo de riqueza é a riqueza financeira e material. Segunda, saúde. Terceira é o conhecimento. O quarto é o tempo, a gestão de tempo, a capacidade de gerir tempo. E o quinto é espiritual, emocional, domínio da mente. Se você dá muito de uma dessas riquezas, especialmente se for só dinheiro para essa pessoa, ela vai quebrar, porque falta as outras riquezas. Falta as outras para equilibrar. Então, você tá dando pérola aos porcos. Ela realmente vai se matar mais rápido, né? Então, na medida que você vai ensinando para as pessoas através do conhecimento, da disciplina, da elevação espiritual, do controle e da gestão do próprio tempo, então aí o dinheiro vai ser uma arma positiva para essa pessoa. E boa parte da população, se você liberar tudo para ela mesma, ela vai se matar porque ela tá a serviço, perde o emprego. Posso dar um presente aos senhores? Por favor. Pô, o pessoal do livro ali não me esporra que eu devia ter dado isso no início, pô. Cadê o livro? Dá um livro de presente pros dois. Inclusive aqui, tem de graça na internet. Não, e o senhor vai... Tem de graça na internet. Tem de graça quem quiser. Tem de graça no YouTube ditado, não é isso? Perdão. Você lançou quando? A gente fez um lançamento agora no domingo. Eu escutei no audiobook, hein? Escutei no audiobook. Essa é uma versão um pouco mais... Mas porque o livro que o senhor ouviu é de vários anos atrás, né? Sim. Essa já tá na 3ª edição. Sim. E o senhor já é citado desde a primeira, não é isso? Ó, minha honra, hein? Tá citado? Tá, inclusive o canal deles. Digo, bicho, eu nem lê a Taleb. Vá logo nesse canal que ele explica mais rápido e melhor, não é isso? Ótimo. Bem. Você ia mostrar um outro gráfico aí? Ah, é. Então, coloca pra gente aqueles gráficos. Não, põe a tabela do... Não, aquela tabela colorida do livro. Então, tem o livro do Nassim Taleb que chama Consequências Estatísticas das Caudas Gordas, né? E o que significa caudas gordas? Significa que a distribuição matemática de algumas coisas tem uma característica, uma propriedade, e outros tipos de processos têm outras propriedades. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui, o Bitcoin tem um ciclo de 4 anos e tal, a gente sempre tem que usar o verbo no passado. Tá? Então ele teve um ciclo, tal coisa aconteceu. Outra coisa, se você está avaliando alguma coisa que aconteceu 5 vezes, ele não está sujeito à lei... Não é aquela tabela mesmo, só aquela tabela do livro, só a tabelinha lá. Isso, essa mesmo. Então você não está sujeito à lei dos grandes números, está lá embaixo, Law of Large Numbers. Então, é anedótico. Você fala, não, teve 5 eventos. Da mesma maneira que durante 12 vezes o Fed tentou subir os juros para controlar a inflação e depois, na hora que baixou os juros, teve recessão. Você não pode usar o verbo no presente e você também não pode estimar uma estatística, porque é anedótico, você só tem 12 amostras. Para você realmente fazer estatística, você precisava de lei dos grandes números, muitas coisas. Legal. Vamos considerar que cada um desses quadrantezinhos aqui é um tipo de distribuição matemática. Vou dar um exemplo. Vamos colocar 50 mil pessoas dentro de um estádio. E aí você vai calcular a circunferência média da cabeça dos caras.
Aí vai descobrir que na média é, sei lá, 40 centímetros, estou chutando. Mas na média todo mundo lá tem 40 centímetros de circunferência. Como essa medida ela está sujeita à lei da gravidade e ela é uma somatória, ela não é uma coisa geométrica, então a distribuição normal ela funciona muito bem. Você pode usar a régua do desvio padrão, funciona, a variância funciona, a média, a curva de Gauss funciona. Então você pode afirmar características e propriedades estatísticas, e inclusive você pode oferir probabilidades. Porque você sabe que, qual a chance de você ter alguma coisa com 3 desvios padrões? Ah, 0 pouquinho e tal. Beleza. Então, os caras amarelinho lá embaixo, Degenerate, Bernoulli, convergência gaussiana, tudo isso aí respeita mais ou menos a distribuição normal. É como você medir a circunferência média da cabeça e descobrir que o desvio padrão é 3 centímetros. Então você não vai achar um cara de 1 metro de cabeça. Ou pode chamar todos os caras do mundo, não vai ter. E é impossível você mexer na média. Essa é a característica do mediocristão. Né? É um mundo onde a matemática do desvio padrão e da curva gaussiana funciona. Na medida que você vai subindo para os outros tipos de distribuição, subexponencial, subcúbica e tal, então você vê que o alfa vai ficando mais baixo. O alfa é uma coisa que nós aprendemos junto lá no livro do Mandelbrot. É o coeficiente de cauda, tem a ver com a memória daquela distribuição. Então, nunca você vai ter um cara com 2 metros de cabeça. Mas se você trouxer outros tipos de dado, por exemplo, dados comparatórios, dados multiplicativos, como por exemplo a renda de alguém. Então, se você medir a renda média desses caras lá dentro daquele estádio, 50 mil pessoas, e descobrir que a renda média dos caras é 10 mil dólares, você vai ter, sei lá, acho que 500 milhões de dólares ali de renda total. E a renda média é 5 mil, sei lá, 5 mil, não, 10 mil dólares foi o que eu falei. Então, a renda média é 10 mil dólares. Se você trouxer uma pessoa nova, essa pessoa pode mudar essa média? Pode. Pode, se você puser o Elon Musk. O Elon Musk sozinho ganhou 10 bilhões de dólares. Ele é 20 vezes a média. Ele é 20 vezes o resto da amostragem toda. Então, para alguns tipos de natureza de dados, é mais turbulento, é mais maluco. Então, veja que os caras que estão lá embaixo, você consegue, de alguma maneira, atribuir propriedades estatísticas matemáticas. Na medida que o alfa vai ficando muito baixo, se aproximando de 1, aí é forget about it, esquece, você não tem propriedades. Então, o Bitcoin, mostra as tabelas, eu calculei o GC do alfa de todo mundo, olha que bonito cada gráfico. Ó, esse aqui, ó, o que ativo que é esse aqui, GC. Esse da esquerda seria o da cabeça, né? Esse aqui essa aqui é a distribuição, né? Que a gente chama de histograma, né? É o corpo da distribuição. Muda pra gente... Pega por exemplo, o GC, acho que é o ouro, né? Vamos ver um próximo ativo aí. Pega um outro ativo pra mim, por favor. Das imagens mesmo. NDX, esse é o Nasdaq. Tá vendo? Então, se você pega ali, lá em cima, o alfa, 3,72. Significa o quê? Que ele tem propriedades estatísticas que se aproximam ali do 3. 2, quando vai chegando no 1, fica maluco, enlouquecido. Então, o Nasdaq, ele já é bem turbulento. 3,72 já é bem turbulento. Traz algum outro pra gente. O Bitcoin. Olha lá, o Bitcoin já é 3,10. Ele é bem mais turbulento ainda. Então veja que quando ele vai para a cauda, ele atende a descaralhar. Ele vai e atende a lei dos grandes números, né? Pega um outro cara. Então esse cara é o Bovespa. Ó. Veja que o Bovespa, como tem commodities e tal, é mais calmo. Ele não tende muito aí para calma. Para cauda. Não significa que é um ótimo investimento, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando da natureza turbulenta. E pode mudar de novo. Aqui. Esse aqui é o ouro. Por exemplo, o ouro tem 4. Então, veja que o Bitcoin, ele tem quase no limite. Põe aquela tabela pra gente, uma tabela que explica lá. Uma tabela que explica... tá aí mesmo, tá entre esses caras. Aí, ó. Então, tá vendo? Quando o alfa, quando o alfa é maior que 3, a distribuição é finita e a variância e a média fazem sentido. Você pode usar estatística. Quando você tem um alfa que vai entre 2 e 3...
que já é quase o caso do Bitcoin. A distribuição é finita, mas a variância é infinita. Então você já não consegue medir variância, ele já é muito turbulento. Quando você vai abaixo de 2 é ferro, ele não tem nem distribuição nem variância, e o 1 é a coisa mais turbulenta que poderia existir, é o limite. Então assim... eu não sei dizer se o Bitcoin vale zero. O Bitcoin não vale zero, ele vale o que ele vale hoje. Inclusive, eu acho que ele vai bater 120 mil dólares no próximo bolha que nós vamos ter aí, acho que daqui 2, 3 meses. Todas as bolhas aconteceram 60 dias depois do pivô do Fed. O pivô do Fed é quarta-feira, agora no dia 18, o Fed vai começar a baixar os juros. Porém, quando tiver o blow off top, estouro da bolha lá em cima, ele também pode cair 90%. Tá. Não só por causa da liquidez e tudo mais, mas por conta da sua própria natureza. Então, se você tiver uma quantidade pequena dele e o resto você tiver outros ativos e você puder fazer esse balanceamento, usar porque valor, ele é muito informação. Né? Ele funciona melhor se você tiver um pouco menos e você usar a variação natural dele para ganhar algum dinheiro. Inclusive, se você usar opções derivativas para gerar renda, que é o que nós ensinamos lá no Renda Turbinada e no meu curso também, opções de Bitcoin. Então, uma carteira ideal, que é a carteira antifrágil lá do Taleb, ela tem 5 características. A primeira característica, então, é o barbell. É a diversificação barbell. Você tem que diversificar sua carteira não só em vários ativos, mas classes de ativos. Ativos turbulentos, ativos de risco, global, para você não ficar na mão do governo, assim por diante. Segunda característica, você tem que fazer o balanceamento dinâmico, que é esse rebalanceamento. Pô, o Bitcoin multiplicou 4, 5 vezes. Um cara que não vive disso, que não é o statement da vida dele isso, esse cara teria que descascar um pouquinho. Terceira característica, buscar valor. Então você tem que buscar informações, você tem que saber que parte do ciclo econômico. Se você não for bom nisso, não use. Mas, na medida que você vai se informando, isso pode melhorar um pouquinho a sua escolha. O quarto fator é adicionar opcionalidade. Então, gerar uma renda vendendo opções desses ativos de risco. Você pode ter ativos que têm opcionalidade, como small caps, empresas de tecnologia. E você pode, inclusive, ter o querido e famoso seguro de carteira, que é o pozinho, né? Então a gente poderia comprar seguro de carteira para um portfólio que tivesse Bitcoin. Então é possível e a gente ensina lá também. E o quinto passo do portfólio antifrágil 360 é repetir e melhorar o processo. Então você vai começar muito inconsciente, tendo só um cara muito arriscado de um lado e um cara muito seguro do outro, e fazendo ali a cada 3, 4 meses. Né? E vai melhorando o processo, vai ficando melhor nisso. E aí ao infinito, né? Eu acho, sinceramente, que vai surgir uma moeda que vai ter algum ativo dentro dela, e isso vai estabilizar naturalmente, mas não é a convicção dos maximalistas, e eu não tenho capacidade, inclusive, nem para argumentar sobre isso, mas eu acho que talvez a solução ainda esteja para nascer. Seria uma espécie de um Bitcoin, mas com lastreado alguma coisa. Ou o próprio isso? Bitcoin podia mudar um pouco o seu protocolo. Ou um sintético do Bitcoin, por exemplo. Sintético também, por exemplo, eu precisava estudar que eu não ia ter. Você não consegue, por exemplo, pegar real emprestado no Bitcoin como garantia, porque se você pegar real emprestado dando Bitcoin como garantia e o Bitcoin cai 90%, você vai ter que botar 10 vezes mais dinheiro. E a garantia, eles vão te liquidar. Mas na hora que você emite, em vez de você pegar seu Bitcoin e botar como real como garantia, você pega seu Bitcoin e transforma um terço aquilo em sintético de ouro lastreado no Bitcoin. Um terço daquilo em sintético de dólar lastreado no Bitcoin e deixa um terço em Bitcoin. Você vê algum cenário que o real bata em 50% ao mesmo tempo o dólar e o ouro? E veja que cenário? Aí a solução, então, o Bitcoin ele serve de instrumento, de solução, ele não é o ativo. De Bitcoin para garantir. Inclusive, é melhor você estar comprado em ouro em dólar ou você estar comprado em ouro em dólar e ao mesmo tempo vendido em real em relação a eles. Você enriquece ainda mais alavancando uma porcaria, não é isso? Você enriquece duas vezes com a apreciação dos seus ativos e a depreciação do que você está alavancado, que é o que o Michael Saylor faz. Ele consegue empréstimo barato, não é isso? Tudo que o professor falou aqui, eu concordo 90%. São coisas pontuais que eu não concordo. Você não é um fã de ações. É isso, eu acredito que isso é financiar Satanás. Você está financiando todos os crimes da ditadura. Você quer financiar a Câmara? Você quer financiar a reforma, a viagem de Janja? Se você comprar uma ação no Brasil, você financia isso voluntariamente. Porque, bicho, o cara que compra Tesouro Direto, financia ou não o governo? Ele financia quem, bicho?
Hein? Quem tem real na mão? Acaba sendo uma... Você vai pôr o dinheiro aonde? Embaixo do colchão? Exatamente, você vai botar o dinheiro na sua cabeça. Na sua cabeça. Essa parte conservadora. Não, é que não dá pra concordar, porque a pessoa não vai querer pôr tudo em Bitcoin porque o risco é astronômico. Beleza, você pode diversificar. Ela tem o direito de diversificar para defender o patrimônio dela. Se ela entender o que é Bitcoin, ela consegue, inclusive, fazer renda... O fato de estar financiando o governo ou ajudando uma pauta assim criminosa é um efeito indireto, ou seja, a pessoa não tem culpa disso, ela não tem como não fazer isso. Não, a pessoa não tem opção de investir em outra coisa, senão bolsa? Claro que tem. Então, até ouro, como o senhor falou, não. Não, estou falando ouro, mas a pessoa teme o risco do ativo que ela quer. Ela quer uma pluralidade de ativos para diminuir o risco. O senhor concorda que o senhor não investiria num brega pedófilo, num puteiro pedófilo? O senhor nunca botaria seu dinheiro nisso, mas o problema é que a relação não é direta. É isso. O brega pedófilo, para mim... Mas a relação não é direta. Ele é o mesmo... Mesmo o Bitcoin... Não é direto investir no brega e... Não tem uma relação direta. O cara investir no brega pedófilo... falando do Estado. Né? É a mesma coisa. Você tá pagando aborto e castração de criança. Mas é que você não tem como se defender no mundo real. Você vai ter é só não dar dinheiro a ele. Você tem que comprar o vestuário, pagar imposto. Os tributos voluntários eu concordo com o senhor. Quando você ofere renda e um lucro extra, você vai ter que pôr esse dinheiro em algum lugar. Pois é, por isso... Se eu deixar embaixo do colchão, vai desvalorizar. Não, o Bitcoin embaixo do colchão e ouro desvalorizou. Agora, o Bitcoin também vai ter esses riscos que o Roxo acabou de aprovar. De repente, você toma um susto de perder 90% do seu patrimônio. Por isso que... Agora você tem que balancear a sua carteira para evitar esse risco. Agora, os efeitos que o governo está fazendo com esse posto, o problema não é teu, é porque você não tem... Mas você pode balancear. Você pode balancear a carteira sem financiar aborto e castração de criança. Não precisa financiar castração de criança e aborto, nem comprar, nem ser sócio de brega pedófilo, de puteiro pedófilo, para diversificar. Inclusive, você pode fazer renda em dólar, sem tocar no dólar americano. Mas o dólar, você acabou de falar que os títulos do governo também financiam Não toca, não financia, são sintéticos de dólar. Você desvaloriza. Eu sei, mas é um derivativo. Isso, você desvaloriza, inclusive, o valor do dólar. Depende do que se derivou. Então, é do dólar, tá na mesma lógica. Você destrói o valor do dólar, porque você reduz a demanda por dólares. Você reduz a demanda do dólar bancário, que é aquele que financia o governo. No fundo é o seguinte, o que eu tô defendendo? Que esse negócio de ter governo criminoso, lógico que tem e tal. Só que a gente não tem como escapar. Mesmo o Bitcoin, você também não consegue escapar dessa como não? Vamos pensar naquele portfólio que eu tô falando. Você comprar um Bitcoin, você financia o governo Lula? Se você não vender... Não vender na formalidade. Você vai arriscar uma turbulência enorme. Alguns vão ter coragem. Os pais fundadores, e o senhor deve ter ouvido essa frase antes. Quem renuncia à sua liberdade em nome da segurança termina como? Sem segurança. Sem nada. Mas o Bitcoin também não é seguro. Nada impede de haver uma manipulação e o Bitcoin é a zero. Não impede. Nada impede de ter uma manipulação. E mesmo o Taleb argumenta que o Bitcoin não tem futuro, não é isso? Ele diz que o valor é zero. Mas, inclusive, o primeiro cara a dizer isso, o Nobel... Explica melhor isso matematicamente, por que é zero. O primeiro cara a dizer isso foi Paul Krugman, que ele dizia que a internet não teria mais impacto que o fax, né? E aí disse que o Bitcoin tinha valor intrínseco de zero, não é isso? Sim. Então, fala então, por que seria zero, segundo o Taleb? Então, existe esse pêndulo da taxa de juros, né? E aí, para você precificar qualquer ativo, você tem algumas maneiras de fazer. Mas a maneira mais tradicional é você pegar e tentar calcular um valor intrínseco. Para você calcular o valor intrínseco de alguma coisa, você tem que pegar todo o fluxo de caixa que ela pode isso a gente já retomou, aquela mesma futuro. História. E como ele não tem, ele tenderia a zero. Por que ele tenderia a zero no futuro? Não, ele diz que o valor é zero hoje. Porque, primeiro, pode abrir o paper então do Taleb? Vamos dar uma olhadinha no abstract, aí a gente lê junto. O fato é o seguinte, a primeira característica é que, como o Bitcoin não tem fluxo de caixa, quando a taxa de juros tender a um valor muito alto, ele vai tender a zero. Ele nunca será zero, mas ele vai tender a zero. E quando a taxa de juros tender a zero, ele vai tender a um valor infinito. Bem alto, porque o valor dele estaria no futuro, estaria no intangível e tal. E ele tem funcionalidade, por exemplo, lavagem de dinheiro, esse mercado paralelo, que não pode falar mais mercado negro, mercado paralelo e tal. Isso gera um valor extrínseco no Bitcoin. Então, eu acredito que ele tem valor extrínseco. Mas o que o Taleb diz é o seguinte, ó. A discussão aplicada em finanças quantitativas e métodos econômicos argumenta que as criptomoedas em geral e o Bitcoin em particular, considerando que existem 10 mil moedas, a gente focou no Bitcoin, que é o que tem maior valor de mercado, e a gente considerou... Tem 10 mil criptomoedas? Isso era em 21, deve ter muito mais. Você pode criar a que você quiser. Ele não criou a dele? Sim. O Taleb criou a Taleb Coin, mas não nesse artigo. Mas a Taleb Coin pegou ou não?
A Taleb não pegou? Disso, não é esse artigo que tem a Taleb Coin. Não, esse é o primeiro artigo, aí ele estrutura mais o outro no segundo. É porque esse é o Bitcoin Curses and Fragility. Tem um Bitcoin... Depois que eles mostraram que os dados estavam errados, que se você pegar e em ouro não reduziu, a volatilidade reduziu. Desconte a base monetária reduziu. Como alguns dados dele, os caras foram lá e no dia seguinte, que tem uma semana depois refutou, ele tem um outro artigo sem ser esse, que é o mesmo título, Bitcoin Curses and Fragility Supplementary Discussion, que aí ele aprofunda na Taleb Coin. Você pode fazer um Taleb Coin. Inclusive tem um cara chamado Narcel em Minas aí que você manda pra ele por escrito que você quer, ele manda de graça o código, você bota no Você não quer fazer a sua 38 cripto? Eu acredito que a Taleb Coin, o real e todas as intenções de pessoas de fazerem de reinventarem uma coisa que já foi inventada é arrogância fatal. Nós não sabemos o que é melhor para os outros. Nós não temos autoridade sobre a vida dos outros. A escassez digital não pode ser reinventada. Qualquer coisa, qualquer inovação que seja criada em qualquer criptomoeda pode ser adotada no Bitcoin, se não na primeira camada, na segunda ou na terceira, né? É outro motivo pelo qual é muito difícil que apareça outra que substitua ela, né? Então, continue. Então, na versão atual, né, apesar o tema estar muito hype, o Bitcoin falhou como uma moeda sem governo, né? Falhou satisfatoriamente. Isso prova que não é nenhuma moeda. E também não pode ser nem no curto prazo, nem no longo prazo um storage, uma maneira de você estocar valor, né? E a sua expectativa de valor não é maior do que zero. Não pode operar... também não serve como hedge para inflação, proteção contra a inflação, e é a pior de todas elas, não constitui nem remotamente um porto seguro para investimentos, e também não é um escudo contra o governo, a tirania do governo, e não é uma proteção de cauda, não é um veículo para se proteger de eventos catastróficos. Então, essa é o argumento do Taleb. Do lado direito, ele mostra a volatilidade muito alta, mas a volatilidade, na verdade, não importa muito, porque o alfa, o coeficiente de cauda, não depende da volatilidade, são propriedades distintas. Inclusive, tem coisas que são pouco voláteis, mas quando quebram, tendem a cauda de uma única vez, então isso não importa tanto. E o Taleb também mostra que, mesmo com a volatilidade que ele mais chama atenção, é a volatilidade do valor de mercado total. Então é uma coisa que tem um valor de mercado muito volátil. Porque uma moeda, para servir de moeda de troca mesmo, ela teria que ser estável. Ela teria que ser mais estável do que aquilo que ela compra e vende. Então não satisfaz mesmo uma moeda de curso legal. Você concorda que o Bitcoin não é uma moeda? Segundo os critérios aristotélicos de moeda, o Bitcoin é a moeda mais perfeita já criada. Aí nós estamos indo numa divergência. É moeda ou não é moeda? Não, quem está dizendo sou eu. Quem tiver alguma dúvida, bote aí, Thank God for Bitcoin. Tem um documentário, inclusive de autoridades religiosas e tal, de várias religiões, explicando como é a moeda mais halal já criada, mais dentro das regras do Novo e do Antigo Testamento. O que é moeda para Aristóteles? É divisibilidade, transportabilidade, não é isso? Que é moeda? Fungibilidade. O ouro é fungível, todo ouro é igual a todo ouro, não tem pureza de ouro, não é isso? Sim. Quando você transforma numa joia, o negócio deixa de ser fungível. E durabilidade. Se tiver, inclusive um dos argumentos que o Taleb usa para que o Bitcoin não seja zero, eu não toquei isso com uma questão técnica. Ele diz que o Bitcoin tem um custo de manutenção. O Bitcoin não tem nenhum custo de manutenção. Se tiver um SSD, um HD, dentro de uma câmara de vácuo durante 200 anos, se tiver uma massa coronal que destrói a energia elétrica da Terra e daqui a 200 anos a humanidade volte a minerar, o Bitcoin pode voltar a funcionar. Esse é o argumento da refutação. Esse é um argumento que não Mas e quanto o Bitcoin ser instável? Porque o argumento do Rocha mas é instável... Porque a moeda, você espera que a moeda não mude tanto de valor. Se você pega o Bitcoin e tá valendo 60 mil, no dia seguinte 30 mil, a transação fica difícil. No fim da República de Weimar, na época experiência de hiperinflação da Alemanha, teve dia que o ouro caía 20%. E tinha dia que o ouro subia 200%. Isso aconteceu. Isso é amplamente registrado. Sim, as pessoas não compravam, lotavam um carrinho de supermercado com um marco alemão para comprar um sabonete. Pois é, o cara tava numa situação que, tipo assim, uma coisa que sobe 200%, às vezes subiu mais do que devia e o negócio tem uma correção, não é isso? O Bitcoin caiu várias vezes entre 80% e 90%. Sim.
depois de ciclos de subir 20 vezes em um ano, como aconteceu em 2017, aconteceu várias vezes. Uma coisa que sobe 20 vezes no ano em dólar, é natural que ele tenha uma correção de 70%, 80%. A questão é que mesmo com essa queda de 70%, 80%, não volta ao valor anterior, ao valor mas eu tô me referindo como uma moeda de troca. O quê? Como uma moeda de troca fácil pro comércio. Não tem necessidade nenhuma. Primeiro que o Bitcoin não é volátil em Bitcoin. A volatilidade do Bitcoin em Bitcoin é zero. Ele é volátil em merda. A volatilidade do ouro na moeda na Venezuela tem aumentado ou diminuído? Isso significa que ouro não serve como dinheiro na Venezuela? É melhor usar bolívar em Bolívar? Você acha que as pessoas preferem ouro ou Bolívar na Venezuela? Você acha que nos últimos anos a volatilidade do ouro aumentou ou diminuiu em Bolívar? Não, mas eu estou dizendo aumentou pra caralho, que o Bolívar cada vez se desvaloriza mais, não é isso ou não? Você concorda comigo? Em todos os colapsos de moeda, a volatilidade de tudo... Mas você imagina a confusão. Vamos fazer o supermercado em Bitcoin. Um dia ele tá 30, outro dia tá 10. Dependendo do que você estiver pagando, você pode precificar em merda e pagar em Bitcoin. Em qualquer cadeia da história da humanidade, em qualquer trincheira de qualquer guerra, a moeda não é a melhor comida nem o melhor cigarro, é o pior. É a lei de Gresham. Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em real, você vai gastar o real primeiro. Você vai gastar o que primeiro? Você vai precificar a merda primeiro, não é isso? E vai guardar o ouro para situações que você não tenha jeito e tem que dar de ouro, não é isso? Ou que você use ouro como garantia. Se tiver que deixar na mão do cara em um contrato de aluguel, você não vai deixar uma porra que perde valor, né? Você vai fazer um aluguel com um cara, você vai dizer, não, mas todo mundo seguro que é de maior valor. Exatamente. Claro. Ou entrega como depósito que você vai receber de volta depois. Eu tô querendo dizer quanto o argumento dele de não ser moeda. Isso não é a definição de moeda de Aristóteles, não é essa. Essa é uma definição que ele criou. Como é que se chama ele criou um monte de conceitos próprios para argumentar isso. O critério aristotélico de moeda são 5, que o Bitcoin é superior em todos ao ouro. Concorda com isso? Você acha que o Taleb errou nesse ponto? Inclusive, dinheiro é a moeda que tem reserva de valor. O dólar não é dinheiro, o real não é dinheiro e o euro não é dinheiro. Mas na prática funciona como são moedas. Dinheiro. Funciona como moedas, não como dinheiro. Não, porque quem guarda como meio de troca, tô falando. Como meio de troca, como moeda. Moedas são essas 5 coisas e dinheiro é essas 5 coisas mais reserva de valor, não é isso? Ouro é dinheiro. O dinheiro tem que ter ouro reserva. Ouro é dinheiro. Isso. Real não é dinheiro. Real é moeda. Ele é moeda. Ele não é reserva de valor, não é isso ou não? Não, isso é verdade. Isso. Não, o ouro é por excelência. É dinheiro. Justamente na história da humanidade ele foi dinheiro. A questão é que nos últimos 40, 50 anos ele foi destruído. Ele foi desvalorizado mais de 90% em relação à base monetária. Porque o mundo, a questão não é só a Fiat. O problema é que o mundo inteiro tá passando por um processo de demonetização de coisas físicas. Há 500 anos atrás, 100% da riqueza da humanidade eram coisas físicas. Hoje, tem mais milho futuro que milho presente. Você pegou num ponto bom. Tem mais derivativo do que tem ação. O chamado lastro real, de alguma coisa visível que você Quando eu trabalhava no pregão, até meses antes, a liquidação das ações era física. Acabou. Agora é o número... todo mundo no telefone brigando. A BNF acabou com a negociação do ouro, que era OZ4, OZ5, OZ não sei o que lá. Quantos por cento da galera foi lá buscar o ouro? Não sabia que ficou sobrando ouro lá. Quantas pessoas foram buscar? Nem 5%. Só deixou nem 5% pegou o ouro. O contrato. Inclusive, já que a gente voltou a falar de ouro, tem uma coisa que vocês mencionaram aqui, eu não queria interromper, mas eu tenho uma explicação, não tenho como comprovar, mas é o que eu acredito. Por que a China tá comprando ouro? O senhor lembra que da última vez que a gente bateu o papo, eu perguntei pro senhor por que a China entregou Hong Kong a Pequim e não a Taipei? Por que a Inglaterra podia ter devolvido Hong Kong a Taipei. O Taiwan também disse que é o governo legítimo da China, né? Tá. Mas é que fisicamente está colado à China continental. Não, mas o outro é uma ilha também, é uma península, não é isso? Eu não me lembro da questão, mas é uma boa pergunta. Tem lugares, inclusive, tem ilhas a 5 km da China continental que são controladas por Taiwan, não é isso? Tem. Na península, boa pergunta. Na península, Hong Kong, eles iam ter dificuldade de controlar aquilo? Boa pergunta. Na negociação, a Inglaterra disse o seguinte: eu tenho aqui algumas dívidas da dinastia Qing em ouro, títulos de ouro que foram emitidos no século XVI, XVII, XVIII até 1911. Se você não pagar isso, você não é sucessor deles, não é isso? Não é uma boa negociação? Pesquisa na internet aí. Mesmo isso? Você acha que a Inglaterra joga fora título de ouro e ouro? Você acha que o governo inglês joga no lixo? Você acha que a Inglaterra joga no lixo? Dívida de um país soberano? Hein? De jeito nenhum. Existe a associação de credores nos Estados Unidos que tem um valor, que tem títulos mais valiosos que toda a reserva de dólar da China, que isso um dia vai ser cobrado. Eles sabem que eles têm um passivo de ouro muito maior do que todos os dólares que eles têm, que um dia isso vai ser cobrado. É por isso que eu acredito que eles estão comprando ouro. Eles estão comprando ouro pra acumular algo que eles sabem que vão pagar cedo ou tarde, não é isso? O pessoal ficou falando... Eu sei, mas é que aí entra a questão militar também. Porque se o devedor se for uma potência militar, esse mês não paga. Então vem buscar na força. É isso. Esse caso agora... Esse caso militar também. Esse caso da Starlink. Por que o cara da Starlink não está continuando oferecendo serviço? Você tem alguma dúvida que algum dia o governo americano vai cobrar cada centavo que eles não estão recebendo da Starlink? Já ouviu falar em Lord Cochrane?
Então, sim. O Lord Cochrane levou 115 anos para receber o dinheiro dele, né? Mas recebeu, né? Esse negócio de credor e devedor, isso aí muda se for, com a questão militar, ué. Não, por exemplo, se o devedor for mais a Inglaterra tomou o dinheiro do Lord Cochrane violentamente e foi no judiciário brasileiro. Não, esperou um momento. Não, eu tô falando entre nações. Não. Como? Entre nações. Sim. Vamos supor que uma nação devedora seja muito mais forte militarmente. Ela só vai pagar se ela quiser. Pois é, o cara vai fazer o que os Estados Unidos está fazendo com essa dívida há 100 anos. Vai esperar o momento de cobrar, não é isso? É. E a Inglaterra esperou. Que já morreu. A Inglaterra achou o momento de cobrar? Vai esperar várias gerações. Mas a Inglaterra esperou séculos e cobrou, não é isso? Recebeu ou não recebeu? Tem que saber o momento de cobrar. De cobrar. A China sabe que vai ter uma hora que ele vai ter que pagar isso. Tem associação de credores nos Estados Unidos. Inclusive, quem quiser se expor a ouro, eles vendem a menos da metade do valor de face, né? Tem associação de credores desses títulos que foram emitidos até 1911. Você compra o recebível da China em ouro. Você compra os títulos emitidos pela dinastia. Mas qual que é o design? Rendimento de ouro. Qual que é o design? É brutal. 50%? É brutal. Tipo 80%. Você compra por 10, 20%. Ok? Você sabe que a esperança de receber é mínima. Precatório, né? É precatório. Inclusive, várias corretoras. É um precatório chinês. É um precatório chinês, mas que paga juro em ouro. Agora você. Juro em ouro perpétuo. Ele não paga os juros, mas o título é precificado com valor presente de juro em ouro. Eu sei, mas a chance de você resgatar isso é mínima. Dinastias, os empresários e tal, gostam tanto da esquerda. Porque eles querem mais Estado. O cara foi preso ontem, que deu a cadeirada? Foi nada. Por que ele não foi preso? Foi nada. Por que ele não foi preso na hora em flagrante? Era pra ele ser preso em flagrante ou não foi? Aquilo foi crime ou não? Claro. Foi, não foi preso? Pois é, porque a esquerda ele oferece tudo. Exato. Ela oferece tudo que o Satanás ofereceu ao carpinteiro. A maioria das pessoas querem a porta estreita ou a porta larga. A maioria vai ser salva ou não vai? Mas o fato é que o empresário do país, ele vendeu o país, tá certo? Ele vendeu, ele valorizou e tal, e ele pôs dinheiro no bolso. Agora ele tem que quebrar o país pra ele comprar de volta. É sempre assim. Eu lembro, eu dei a compra da Vale no leilão no leilão de privatização da Vale, eu era do Bradesco, eu tava junto lá. Eu fui levar o cheque. Eu fui levar o cheque administrativo no Rio de Janeiro, na Bolsa do Rio. 2 bilhões, parará, Sério? Você que levou lá? Eu que levei o cheque no Rio. E aí, o que é interessante? Os caras vão comprar de volta, entendeu? Tudo isso aí que eles venderam pro gringo e tal, eles mandam o gringo embora, quebram o país para um cara de esquerda e compram. Isso aí aconteceu com o Japão, né? Então, o rebalanceamento é interessante por conta disso. Porque passa anos subindo, você vai descascando. Essa história aí da China que você está falando lembrou o caso lá do Japão. O Japão comprou, não sei qual empresa, comprou o Rockefeller Center. Depois o Japão quebrou, aí o Rockefeller Center foi recomprado pela metade do preço. Pela metade do preço. Metade nominal. Metade nominal do preço. O terreno da casa do imperador, do castelo lá do imperador no Japão, valia mais que o estado da Califórnia. Loucura, né? Loucura. As 8 empresas, as 10 maiores empresas do mundo eram japonesas. Então é isso que a mania faz, entendeu? Se não me engano, a Argentina vendeu a embaixada, um terreno ligado à embaixada, para pagar uma parte da dívida externa dele. Que loucura, né? Que valia. Então. Mas esse negócio de quebrar o país para recomprar barato, isso aconteceu com o Japão. O Japão quebrou, os ativos desvalorizaram e eles tinham comprado ativo nos Estados Unidos, tiveram que vender tudo. E os americanos recompraram barato. A usura, eles gostam, né? O banqueiro adora uma usura, claro. Porque ele adora que o povo seja viciado em dopamina barata e tal, porque ele empresta, é uma escravidão, né? Ele empresta o dinheiro, ele mesmo... É que nem o Casa e Senzala, né? Muito bom. E aí, senhores, acabou o Bitcoin? Vamos para outro tema? Rapaz... Ou você quer continuar falando de Bitcoin? O Antigo Testamento que exigia 10, a nossa aliança é de 100%, não é isso? O que ele falou pro jovem rico, não é isso? Largue todo o seu dinheiro e me siga. Se você não quiser fazer... Se eu puder fazer um comentário sobre Bitcoin para partir sobre outro, eu gostaria de relembrar que Jesus falou para não tocar em moeda fiduciária, não é isso? Ele disse de quem é essa cara nessa moeda, né? Ele não disse que era para pagar imposto, né? Ele disse que não era para tocar em moeda fiduciária. A cara da moeda de real é de quem? Aquilo é a face satânica da Revolução Francesa, assassina de freiras e padres, não é isso? Essa cara na cédula de real. Sim. É a liberdade, né? De quem é essa cara? Não, essa cara é da efígie da República. Efígie da República, que é a Mariane da Revolução Francesa. É satânica. Essa pior que criminosa é satânica, não é isso? É satânico, é a face satânica. É efígie da República. Jesus já afirmava há 2000 anos atrás, não toque nessa desgraça, não é isso? É isso. Se você renunciar à sua segurança,
e não, a sua liberdade em nome da segurança termina sem os dois. Sem os dois. O Bitcoin cai 90%, depois de ter subido 20%. Eu acho que o Bitcoin ainda vai cair várias vezes, 70%, 80%. Você não acredita num colapso do Bitcoin? Dele ficar zero, acabou, rompeu o sistema? É possível. Você não acredita? Assim como eu acredito que é possível, tudo é possível. Inclusive é possível o colapso do ouro. É impossível que se encontre uma jazida de ouro com 30 vezes mais ouro do que já tem no mundo da Antártida. Ou é cai um meteorito de ouro aqui. Quando o subsolo de alguma porra, o cara achamos 40 vezes mais ouro do que já se descobriu na história da humanidade. Claro. É possível ou não é? E vai colapsar o preço se acontecer um negócio desse ou não vai? Vai. Porque muda a natureza do processo que a gente mostrou ali. Afirmar o que é possível. Eu acredito naquela conversa que a gente teve da outra vez, Não, do Galo mas e Barcelos. Pra Deus, galinha assada cantar é possível, É o não é isso ou seguinte, não? eu não sou contra o Bitcoin, mas eu concordo em gênero, número e grau com o Roxo. Tem que ter uma carteira balanceada. E uma das alternativas é cash and carry de dólar, que você não financia governo, você tem uma renda em dólar 3, 4 vezes maior que você teria no sistema bancário, não é isso? Só que pra isso o cara tem que entender como é que compra Bitcoin, como é que deposita Bitcoin, inclusive como é que você mete uma residência autocustódia. fora. Exatamente, como é que você não vai usar seu CPF. Eu sou português também, né? Mas eu tô querendo virar Paraguai. Rapaz, você acha que eu viro eu tenho cara de Paraguai, né? Posso fazer uma propaganda aqui? O dono do Nubank não mora lá, bote aí, @Uruguai com YHub, HUB. Cara, é $2.000, velho. Em 2 semanas o cara lhe dá. O Uruguai é bom demais. Cadê a lã ali, ó? Ali, ó, dá uma olhada aí. Uruguaio. Rapaz, os caras, é $2.000, velho. $3.000, você volta com carteira de motorista em 15 dias, não é isso? Não é Global Tax, lá são Land Tax, tanto Uruguai, Paraguai, Salvador, Panamá. Eles têm na legislação, muitos deles na Constituição do país, de que vigora nesse país o princípio da territorialidade e competência tributária. Mesmo o cidadão uruguaio ou paraguaio que ganha dinheiro no exterior, numa corretora que não tem sede lá, não interessa ao país, não é isso? É isso. Então, eu acho que esse tipo de solução é importante. Eu acho que a nossa discussão aqui tem muito valor no sentido de que a gente tem que buscar essa alternativa ao inimigo aí que tomou conta de tudo, né? A gente nem pode falar nomes nem nada, mas eu acho que a pessoa tem que aprender economia austríaca. Eu queria, quem sabe, hoje ou um outro dia também ter condições da gente ligar São Tomás de Aquino e Aristóteles à economia austríaca. Isso seria importantíssimo, que as pessoas não fazem seu Marcelo. Essa ponte, né? De resgatar Aristóteles e São Tomás a um mundo moderno, os princípios. E também são a escola de Salamanca e também, né, São Bernardino de Siena também. E que chegando nos austríacos, né? O que você acha dessa coisa de que um servo da gleba, na Idade Média, no feudalismo, era mais livre do que um. Isso você falou comigo lá no podcast. E mesmo as limitações de responsabilidade dele, as limitações de direito dele são mais legítimas porque são contratuais. As relações de sucerania e vassalagem, elas não eram impostas. Elas eram relações... Não, eram relações... E não eram relações econômicas. Eram relações pessoais. E voluntário. Você podia sair do negócio, não. E coisa. Na Idade Média, o direito privado era superior ao direito público, né? Em quantidade, né? O que era público mesmo era questão de crime, né? Que aí sim valia para todos, era imperativo. Mas os outros era mais contratual mesmo. Eu acredito até em exército privado. Eu acredito, inclusive, que jovens devem começar a fazer cursos de drone, pilotagem de drone. Mas se a gente vê na Idade Média, o exército não era essa coisa profissional, assim, de ter um exército. O exército era formado por nobres. Não era assim formado por gente contratada, numa salariada e tal. O pessoal, os italianos costumam dizer que Mário é pai de César, né? Embora tenha vivido séculos antes, né? Na hora que o exército passou a ser profissional, na hora que o exército passou a obedecer quem paga o salário e não o cara lutar sem ganhar nada para ter o direito ao voto, aí poder real muda de mão. Começa a ditadura e a isso aconteceu no mundo moderno. Skin the game. Não é? Exato. Isso aí. Exato. Quando o nobre tem o skin the game, aí muda tudo. Ele que vai lá na batalha, né? Então. Porque aí se ele vê que ele vai morrer, Putin aí, mas o Putin não foi. A guerra muda. Eu tava no aniversário, como é o nome do seu brother que disse que me encontrou lá? Matheus. Eu tava com o aniversário com o Matheus lá, e os caras me provocaram. Perguntaram assim: e aí, Renato, com a porra me filmando, voto feminino é satânico? A minha resposta é: voto é satânico. Você mandar no dinheiro dos outros que você não contribuiu é satânico, bicho. Voto é satânico. Quem elegeram Jesus ou Barrabás? Você tem direito a mandar na vida dos outros que você não tá pagando, bicho? O cara que não contribuiu merda nenhuma a votar, você tá maluco, porra? Voto é satânico, não é isso? Você mandar na vida dos outros que você não tá... Não é isso? Inclusive, tanto tá na Bíblia... E um cara que vive de Bolsa Família votar? Pois é, puta merda, é o condomínio que o porteiro vota. Tá na Bíblia. Você sabe como é que era a votação na Suíça antiga? Que era a votação direta na praça pública? O título de eleitor era espada na mão. Pois é, você não tem aquele espada. que não tem sangue, aquele que não está disposto a derramar o sangue pelos outros, não tem direito a votar. Skin on the game. É isso. Pois é, professor. É isso.
Não tem. A gente vive em uma sociedade Agora nós que o porteiro estamos... infelizmente não dá para prolongar muito. Vamos para as perguntas, mas eu queria que aqui, quem tá aqui uma... Quantas pessoas tem aqui? 4. Temos 4 perguntas. Quer perguntar, professor? O professor começa aí com a pergunta. Não, deixa eu... Professor Zé Rico. Não, Zé Rico, por favor, o senhor é economista. Eu gostaria que o senhor fizesse uma pergunta ou um comentário. Fica à vontade. Eu adorei Tem um microfone para o professor. Vem aqui. Pô, ainda vamos ter que comer naquela churrascaria ainda, hein, meu? Mas aquele lugar que você me levou foi Peraí, top. vamos. uma verdadeira aula de vocês. Mas eu ia... A minha pergunta, na verdade, vai virar uma sugestão. Na sequência aqui, eu teria um horário, né? Eu faço um convite aqui para que vocês continuem no meu horário para discutir um pouco de Brasil, tá? Se vocês quiserem. A remuneração é grande, viu? O cachê, o jeton é grande. Opa, pagando bem tá ótimo. Mas era isso. Muito bem. Perguntas? Aí depois a gente tenta falar um pouquinho de Brasil, sim. Vamos lá. Não, mas eu não quero atrapalhar o senhor. É que nós temos horário também, A gente pode ser que a gente fique mais um pouco. Porque se o convidado chegar aí, fica chato. Vamos lá? Saindo daqui, eu vou gravar lá no podcast da Carol Dias. Como é o nome? Irmãos Dias, não é isso? Irmãos Dias. Vou conhecer outro Diga irmão que eu tinha marcado com o cara, ele mandou a irmã, não é isso? Diga pra ela que quando ela tava começando, ela me chamava pra podcast, pra eu dar aula. E depois nunca mais, E agora nunca mais. Fala, o Roxo falou. Perdeu a amizade, na hora que eu famoso, perdeu a amizade. Responde o WhatsApp. Por quê? Mentira. Responde, Você tem que estar aqui, ó. Carol Dias. É 19 horas, é longe daqui, aquele prédio lá? E vocês aqui não querem fazer pergunta? Ué, o Márcio foi embora? Marção foi. Vamos lá. Minha pergunta é para os dois magnatas aí, pro Roxo e pro Renatão. Rapaz, a pergunta é o seguinte: o que vocês acham da evolução do Drex? Disso que tá vindo aí. Eu queria ouvir um pouco de vocês dois. O que vocês acham disso? Posso, professor? Pode. Eu acredito que a CBDC é satânica. Inclusive faz parte do roadshow, né? Faz parte do roadmap. O objetivo do governo é que a partir do ano que vem a Drex rode. A Drex é uma espécie de blockchain privada em Solidity com os smart contracts do Ethereum, igualzinho, mas com 12 bancos, uma federação de 12 bancos. E o objetivo do governo, que é o controle total em 2027. O governo pretende que não exista mais dinheiro físico em 2027. Esse é o objetivo deles. A janela vai fechar. 2027... você não vai gastar R$1 que não seja conhecido para onde vai para o governo. O governo vai poder fazer rollback, ele vai poder travar uma compra de um dinheiro, de uma coisa discutida. Inclusive, todos os compradores adquirentes posteriores desse dinheiro podem ser bloqueados. Você comprou um negócio de um dinheiro de alguém que o cara recebeu. Você pode ser o quinto da sucessão e se der seu dinheiro bloqueado. O governo vai ter a possibilidade de condicionar pagamentos. Ele vai lhe dar o dinheiro que é X para o gás, X para a luz, X para não sei o quê. A CBDC é o controle totalitário. O governo não consegue mais pagar as contas. Como é que ele vai arrecadar mais? Se ele não consegue se endividar mais, ele não consegue emitir mais moeda. Roubando dos outros. Assim, aumentando o poder. Exatamente, aumentando o poder. É satânica. Eu acho que a CBDC é satânica. E a janela para comprar Bitcoin acaba no Brasil com moeda, com reais, em 2027, quando acabar o dinheiro físico. A partir daí, você só vai adquirir Bitcoin com sangue. Pode ser sangue de vagina ou sangue de morte, não é isso? Como você estava falando, vá treinando drone, que o mercado descentralizado de mortes vai pagar bastante, não é isso? Vai, com certeza. Essa história de acabar com a moeda assim, física é um absurdo. Realmente dá controle. Não, é 2027, já tem dia. Já tem dia. É uma coisa assim. E vai ter o score, lamentável. E vai ter o score social que não tem na China. Isso já tem, né? Num cantor hino de manhã é um Mas o pontamento. interessante é que esse score social, se a gente for pensar, tem que começar nas redes sociais. Não estou falando só do Brasil. Mesmo nos Estados Unidos tem score social indireto, é meio difuso, mas existe. Mas eu acho que o inimigo briga com ele mesmo, assim. Você vê o Senhor dos Anéis, chega uma hora que um briga com o outro lá por causa do spoiler, eles não conseguem se organizar muito. Eu acho que eles são muito incompetentes, assim. Senão eles já Sim, os inimigos brigam entre si. Senão eles já teriam sodomizado a gente. Mas vai criar mesmo o score social, né? O fato é que também a gente tem esse centrão aí que acaba de alguma maneira segurando um pouquinho o revolucionário radical. Mas eu acho que a tendência é essa mesmo. Ótima pergunta. Minha honra, Alan. Queria o professor Marcelo na figura de o grande Gabriel, que eu tava falando com ele, o seu assessor, professor, que a gente quer fazer também um curso junto com a Educação Real. E eu queria também estender o convite ao professor Roxo, principalmente tocar nas questões de moralidade, onde é que o Bitcoin se encaixa em tudo isso aí.
Porque, tipo, a gente tem o professor Roxo que tanto entende das questões morais, religiosas e tudo mais, e tem um ótimo arcabouço nas questões de finanças. Então, seria muito bom agregar no curso do professor Marcelo, que fala sobre guerra cultural e socialismo, como isso se acontece, porque ele dá o contexto e o problema. Só que as pessoas, justamente quando eu fiz o convite pro Gabriel através do professor Marcelo Andrade, eu disse a ele, temos que apresentar uma solução, porque não adianta falar sobre guerra cultural, marxismo cultural e socialismo, sendo que às vezes a maior parte das pessoas falam, vários institutos aqui no Brasil falam, mas não dá uma solução. E a solução justamente é aquilo que eu tinha falado com o Renatão, que ele irá fazer a introdução sobre o porquê o Bitcoin se encaixa nisso, porque existe um artigo seminal no site chamado Trilema, que é do Mircea Pompesco. O artigo é de 2012. Esse Mircea Pompesco é um dos bitcoiners mais lendários, o maior magnata de Bitcoin, provavelmente é esse cara, onde ele explica que por que o Bitcoin torna a vida dos burocratas e dos socialistas mais difíceis. Ele não torna mais fáceis, porque justamente você não irá financiar o brega pedófilo, parafraseando o Renatão. E ele fala isso aí porque justamente vai deixar bem didático, porque quando você floreia demais as coisas, principalmente como nós da direita, os libertários e tudo mais, tentamos explicar para as pessoas comuns para que serve aquilo ali de fato na minha realidade concreta, tipo, a pessoa não vai entender. Então quando o Renato fala de forma, o pessoal acha que é de forma exagerada, mas não. É a forma mais didática e pura possível. Porque se você choca a pessoa, fica muito mais fácil. Então eu tô convidando vocês três aqui para fazer o crossover, né? Já tinha falado com o Renatão hoje de manhã, que eu falei com o Gabriel, o assessor do professor, o do Marcelo, que vamos fazer uma reedição das aulas dele, mas vamos dar, essa contribuição será justamente para dar a introdução do porquê o Bitcoin, depois vem as aulas do professor Marcelo Costa, explicando o contexto, o problema, e vem o Roxo na parte de finanças. Porque, por mais que existam algumas divergências quanto ao Bitcoin, mas o Roxo, ele entende que o Bitcoin sim serve para alguma coisa. Porque o Bitcoin, ele é algo em si mesmo, né? Você não tem como caracterizar. Que é aquilo que o Renatão e a gente aprendeu lá nos Antifrágeis, Markowitz. E depois o próprio Michael Saylor falou que não dá para você colocar conceitos de finanças em uma tecnologia como o Bitcoin, que ele é um protocolo. Mas quando você traz ele por conceito de finanças, aí a galera meio que se perde. E aí o próprio Urch, em um dos seus episódios, acho que foi em 2017, tinha falado num vídeo que mais ou menos explicando como é que se dá o Bitcoin em certos tipos de áreas. Que é mais ou menos que se aparece mais como uma commodity. Por isso que surgiu o artigo do Plan B, lá o Stock to Flow. E aí seria até uma boa depois a gente também falar sobre tanto o conceito de finanças e o porquê Bitcoin em termos morais. E aí vai elencar com o curso do professor Marcelo Andrade. Vamos fazer um curso só explicando pra galera como é que o Bitcoin se encaixa em tudo isso aí. Aí vai ficar bem legal mesmo. Esse artigo que ele mencionou, a gente conversou da última vez, é o Bitcoin e os pobres. Pesquisa na internet aí. A conclusão do artigo é que o Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo. Que ele veio fazer a propriedade privada ser mais perfeita do que ela já foi, como Jesus veio cumprir a lei e fazer a lei ser mais perfeita do que ela já foi. Essa é a conclusão desse artigo aí, mas tem muitas outras coisas ali. Você não acredita em outra moeda de cripto? Nem Ethereum e outras? O Ethereum tem dono desde o início. O Ethereum tem dono, né? Sim. O Ethereum é POS. POS já é um sistema corrompido, porque tem dono. É isso. As motivações são alinhadas para os controladores defenderem o interesse pessoal deles, não é isso? Agora, quantos por cento dos votos para eleger as mudanças e o futuro do Bitcoin tá na mão dos grandes magnatas, assim? 0%. Se você tiver um nó em sua casa, você decide as regras. Se você, o Bitcoin é um sistema de consenso. Se todo mundo do mundo discordar de você, meu irmão, ninguém toma um centavo seu. Se todas as pessoas do mundo quererem lhe roubar, todas, e você der boca dura, eles te matam, mas não tomam um centavo seu. Jesus disse, vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. Ele não disse roubados. A partir de hoje, se você for roubado por uma ditadura, se você for roubado por uma esposa adulta, um filho afetivo falso, um juiz perseguidor feminista, é porque você não me ouviu, não quis pesquisar o Bitcoin, não é isso? Ou não tem uma offshore num lugar seguro. Né? Pois é, mas acabou. Olha, os Panama Papers, eles achavam que eram seguros, não é isso? Os Paradise Papers, eles achavam que era seguro. Suíça se achava que era seguro até reganhar, não é isso? O maldito nome confia no homem. Seguro, é isso? Maldito nome confia no homem. Ali você não confia em ninguém, você confia no código, não é isso ou não? Porque o dinheiro do corrupto tá em quem, mano? Você tem que confiar no outro, né? Pra ter a transação. Não, só você manter a porra em sua cabeça, só precisa confiar em si. Você vai gerar sua carteira offline, não precisa nem de internet.
Sem internet, você cria a sua chave e acabou. Você bota a porra ali e memoriza a senha. Eu acho simpático no kit libertário ter o Bitcoin. Ter o Bitcoin, eu faço uma analogia, só pra brincar um pouco também, que o Bitcoin é tipo uma Harley Davidson, entendeu? Não tem muita utilidade, é meio barulhento, mas se tiver dinheiro sobrando, é bom, né? Porque não ter, né? É o kit. O kit libertário é um buraco na parede, tem que ter ali. Tem que ter ouro, tem que ter umas joias. Um maço de dólar, uma wallet e um revólver, né? Obviamente. De qualquer maneira, o curso do Taleb, uma das aulas mais legais lá, é a aula de ética nos negócios, ética nas finanças, que ele leva um primo dele lá que trabalha no sistema financeiro do Líbano com finanças islâmicas. Porque o Islã, um dos motivos pelo qual o Islã cresceu muito é porque as regras de negócio são muito claras. Você não pode ter assimetria de informação nos negócios. Porque isso é anti-halal. Isso aí é haram. Então, é muito importante a gente aprender como ter ética nos negócios, simetrias de informação. E isso tinha na teoria de São Tomás de Aquino e dos escolásticos. E Adam Smith, né, como todo Protex, agora só para provocar um pouquinho, gosta de simplificar as coisas, de tirar regras e tal. E aí tirou basicamente uma variável que falava sobre distribuição, né? Então eu acho que a gente tem que fazer essa aula juntos. Eu e o professor Marcelo já temos um curso marcado para o comecinho do ano. Vamos juntar os três, porque o jovem, o ignorante, ele tem que saber que ele vai ser obliterado mesmo. Se ele não souber se proteger das mais diversas maneiras, esse cara vai virar um escravo do Estado mais do que ele é hoje. Ele já é, né? Mas mais do que ele é hoje. Só um instante. Fica à vontade, Renatão. Pô, eu achei que já tinha ido, né? Que tava na hora da gente game over, né? Vamos demais, já tempo aí. Tem uma pergunta aqui. Mais uma pergunta. Eu posso fazer a minha, vai? Faça. 38, você é um cara inteligente, né? Aí eu queria saber o seguinte. Queria duas opiniões suas. A primeira, a respeito da moeda que o nosso querido presidente da República quer fazer. O que você acha disso, cara? Tô por fora, ele quer fazer o quê? É uma moeda que vai unir toda... Claro, vindo... Bom, se eu falar aqui, nós somos cancelados. Eu não sei que moeda é essa. Ele quer fazer uma moeda, cara, que una toda a América do Sul. Uma moeda só. Aí você já é uma ideia antiga e falhou no passado. É, mesmo a moeda dos BRICS, né? Não, o BRICS é diferente. Juntar um monte de pobre nunca deu certo, né? Não dá certo. A União, o Brasil não para em pé. Né? Uma união monetária, ela pode ser ótima ou terrível, depende de quem vai controlar a moeda. No caso da Europa, ela forçou vários países a fazer austeridade que democraticamente nunca seria feita. Portugal chegou a diminuir 20% o gasto público. Demitiu o funcionário público, reduziu o cargo horário de funcionário público, reduziu a remuneração por hora de funcionário público. A Troika botou pocando em Portugal. Vocês imaginam que se Portugal emitisse sua própria moeda, isso aconteceria algum dia? Nunca. É isso. Existe potencial de ganhos, né? Existe coisa positiva quando você tira... Por exemplo, o El Salvador. E é incentivo, mano. O El Salvador só fez o que fez com o Bitcoin porque ele não emitiu porra da própria moeda. Se ele tiver emitido a própria moeda, você vai dizer, vai querer que o escravo, financie ele, né? Ou não? Qualquer perda de poder do governo, ela é positiva para o indivíduo. Agora, instituições supranacionais são mais perigosas que governos. Normalmente mais, essas merdas... Você não troca o cara ali através do voto, né? São burocratas não eleitos que controlam essa desgraça. E o Fed? Toda burocracia infernal, satânica, né? E o Fed? E o Fed? É isso. E o Fed não é. O Fed não é nem órgão público. Não é nem órgão público. É uma empresa privada. É totalmente antidemocrático. Não, é um órgão privado com mandato público, né? É um negócio, e ele foi criado numa ilha do JP Morgan. The Creature of Jack Island. Exatamente. E ele é de propriedade dos bancos. Então, assim, ele não vai salvar o planeta, né? Esse é o Red Pill. Galera, se protejam. Como provar que o Fed era privado? Antigamente se pegava a lista telefônica, tá na lista das empresas privadas. Não, pô. O ano de criação do Fed é o mesmo ano de criação do imposto de renda. Você acha que isso é coincidência? Não. Eles querem controle, porra. Exato. Eles não querem só dinheiro, não. São psicopatas. Querem escravizar a gente, porra. Exato. Mas eles querem. E emitir moeda dá muito lucro. É muito lucrativo. É uma coisa... E você não consegue ver no balanço. E o Fed dá um lucro absurdo. E, na verdade, é um lucro que ele troca com o lucro maior não é nem financeiro. É você controlar as decisões, porra. Você decide a mudança do juro. Você sabendo se o juro vai subir ou cair. Por isso que Nancy Pelosi é a maior treta dos Estados Unidos, né? Você bate Nancy Pelosi. Tem perguntas online. Vamos para umas perguntas online. Temos aqui, hoje, professor, a gente teve muito superchat, muitos comentários, mas vamos ler aqui
Um superchat aqui. Vamos lá. Vou achar um aqui. Tem muito superchat, mas tem uma aqui, ó. Segue o baile Noi. Mandou o superchat. Preferia mandar satoshis. 38, o que tem para dizer sobre uma perspectiva real de valorização do BTC nos próximos 2 anos? Rapaz, não sei, velho. A tendência do ciclo de 4 anos, o professor aqui, Roxo, é mais otimista do que eu, de $120 mil em 4 meses. Esse ano foi de lascar. A Alemanha vendeu todos os bitcoins que ele tinha, 50 mil bitcoins, velho. Em 5 dias a porra caiu 20%. Alemanha. Por que porra, ela vendeu? Porque quis. Tá faltando dinheiro, né? Lembra do Capitão Bruno? Por que você jogou gás em minha cara, Capitão Bruno? É isso. A Inglaterra também já desovou todo o ouro uma vez e deu merda, não é isso? Teve quase 100 mil bitcoins do Monte Gox lá. Teve várias desovas. Esse ano foi um desastre atômico pro Bitcoin, né? Mas mesmo desovando, um monte de desova, o bicho ainda tá de lado 5, 6 meses. Vamos ver quando é que vai acabar essas desovas aí. Uma bandeira ali que o alvo é lá em cima mesmo. O ciclo é de 4 anos, que normalmente coincide com a eleição. Normalmente o pico é no ano seguinte à eleição, não é isso? Eu acho que vai acontecer. Inclusive, se você considerar a bolha, a definição mesmo matemática de 2 vezes o desvio padrão, rapaz, é capaz da porra inchar. E tem indicadores, existem indicadores históricos que todas as pessoas que sempre venderam no P-Top Cycle, no dobro do mais múltiplo, eles venderam não exatamente, mas próximo do topo e sempre ganharam Bitcoin em dólar. Tem inclusive isso de graça no livro. Se você quiser ler o livro, ouvir de graça, minhahonra.net, @R38TAO é meu perfil. Os outros é tudo mentira, tem 40 Renato de mentira aí, não sou eu, não é isso ou não? Ok? Bota lá, bote no Linktree lá, que tem tudo de graça, velho. Tem tudo isso aí de graça. Informação, tudo que eu puder lhe dar de informação, eu lhe dou de graça. Só cobro pelo meu tempo, não é isso? Mais aí, Dona? Professor, temos um superchat aqui do Mike Souza. É um comentário que o superchat dele foi o valor mais alto, tá? Esses papos do BTC não ter usabilidade vai ser resolvido no final do ano com um contrato inteligente, que vai surgir e outras usabilidades para o BTC. Acho que para vocês comentarem sobre isso. Mas já tem, o Bitcoin sempre teve contratos inteligentes. Um multisig é um contrato inteligente. Um time lock é um contrato inteligente. Tem, inclusive, em segunda, terceira camada, isso aí é infinito, vai bombar aí. As possibilidades de contratos inteligentes. O Michel Popesco que a gente mencionou aqui, acho que em 2011, 2012, tinha uma corretora que permitia uma caralhada de sintético com um monte de contrato inteligente. Não precisa ser on-chain, não. A maioria dos contratos inteligentes vão ser segunda, terceira camada ou centralizados. Por isso, Renato, são as novas atualizações. Tipo. Fala pertinho. O endereço dele, para convidar as pessoas na sequência. Ou botar na descrição do vídeo é bom também, né? Porque eu não sei o endereço. Perfeito. Ah, tá ok. Então, é melhor você falar. Falar do... Bom, agradeço a todos a presença, a todos que nos acompanharam aqui online. Agradeço aqui o Fernando Roxo, Renato 38. E aqui nós estamos aqui com nós vamos continuar essa conversa, só que num outro podcast do querido professor José Rego, cujo canal é o Pode Conversar. Só ir lá no YouTube, coloca @Pode Conversar. É Podcast Conversar, do professor José Rego. Podcast Conversar. E agora, ato contínuo, nós vamos para esse podcast Pode Conversar e teremos o prazer. Ele é gravado, entra depois, mas vocês não vai assistir agora? Vai ser gravado. Vai ser gravado. Então, perdão. Não, a gente online, não consegue também ficar muito nesse tempo. Ele vai ser gravado aqui na sequência. Então. Mas aí, então, quando é que ele vai ser publicado, sabe? Na sexta-feira. Então, na sexta-feira, quem quiser acompanhar o podcast que vai ser gravado agora na sequência, já está convidado aí, então. Então, obrigado aí a todos aí.